Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Generation, o novo quadro do VLH. Opa, oi pra quem marcou uma geração, a gente não pode usar termos em inglês, hein, Marquito? Eu sou o Eric Fagundes e quando eu penso que já tem quase demais, a gente vai e cria um novo. Mas esse tava precisando mesmo, merecia esse super espaço na nossa agenda, Marquito. Exatamente, meu amigo. Nunca é demais falar sobre videogames nesse podcast. Então, DJ, chega de enrolação e sobe logo no Yoshi... sobe logo o som para entrarmos na geração dos 16 bits. Vai logar hoje? Muito bom, Marcolino. Queremos mais um quadro quando eu pensava que não teria mais quadros novos. Porém, este em específico é um que faz tempo que a gente colocou no nosso vamos ver isso aí, que a gente realmente queria gravar, mas não escanteamos, né? Eis que agora surgiu a oportunidade de gravarmos este querido quadro novo, em que consiste nós iremos... Como que posso dizer, Marquito? Destrinchar os videogames desde as gerações que a gente começou a jogar até os atuais. Acho que os atuais não precisa tanto, né? Mas os mais antigos e os mais emblemáticos merecem essa dedicação aqui no nosso podcast, né? Esse quadro aqui, Eric, é um orgulho pra mim. Eu acredito que seja um orgulho pra você também. Porque, querendo ou não, é difícil pra gente falar sobre coisas técnicas, né? Nome de diretores, nome de desenvolvedoras, de publishers. Eu acredito que a gente foi aprendendo no decorrer da nossa caminhada no podcast a ter essa maturidade, a ter essa confiança pra chegar aqui hoje e falar dele, Eric. Do Super Nintendo? Do Super Famicom? Do Super NES? 347 nomes, né? É o videogame com mais nomes possíveis, o melhor e mais bonito de todos, o Super Nintendo. Ah, maravilhoso. Já começa que a primeira anotação que a gente colocou aqui é algo que me dava uma bugada na mente, porque aqui no ocidente é conhecido realmente como Super Nintendo, o nome científico dele é Super Nintendo Entertainment System, abreviado para SNES. No Japão tem um outro nome que era o segundo nome mais conhecido, que é o Super Famicom. Os caras gostam de dar um nome diferente aqui e outro lá, né? E na Coreia do Sul, Marcolino, ele era conhecido como Super Comboy. O que me bugava a mente é que eu achava que eram videogames totalmente diferentes. Eu não sabia que eram simplesmente versões diferentes do mesmo videogame. Tanto que o nome SNES, como você bem disse, que é o Super Nintendo Entertainment System, eu fui saber realmente só hoje, tá? Que eu assustei ao ver aquele nome completo, aquele nome gigante. Eu falei, ué? Não era só Super Nintendo? Eu lembrava sim que existia o Super Famicom, mas eu também ficava na dúvida se o Super Famicom era do Japão ou era algo desenvolvido no Brasil. Naquela época as importações eram meio restritas, então a Zona Franca de Manaus produzia de tudo, né? Mas o que eu lembro de verdade é a diferença entre não só dos videogames, a carcaça deles em si, mas também as dos cartuchos dos dois videogames, né? Um era mais quadradinho e maior, e outro era mais arredondado e menor. Isso me dava uma bugada maior ainda, tá, Eric? Como que um cartucho menor encaixa num slot de um cartucho maior? Eu também tinha esse mesmo pensamento, Marquito. Falei, então, talvez o Super Famicom seja aqueles Super Nintendo que a Gradiente fez, que a gente lembra que a Tectoy trazia, mas não era. É que, na verdade, é a versão japonesa. E da fita, tinha uma grande diferença entre as duas que fez muito o Eric pequenininho chorar. Já citei isso em alguns episódios nossos. É que as versões do Super Famicom, eles eram diferentes do Super Nintendo, né? O Super Nintendo, originalmente, tinha duas travinhas dentro do slot dele. E aí as fitas vinham com um vazado atrás, né? Que é onde encaixava esse slotzinho. Já as fitas do Japão não tinha isso, porque o Famicom não tinha essa peça dentro dele. Então fitas japonesas não serviriam nos videogames ocidentais. Isso eu deixei de jogar muita coisa, porque eu já expliquei, né? Tinha uma vizinha da minha mãe, como ela era japonesa, ela tinha vários jogos que ela tinha um Super Famicom. Versão japonesa, me emprestava todas e eu ficava naquela. Como funciona? Até quando o dia que meu irmão resolveu usar faca quente nas travas do nosso Super Nintendo, derreteu as travas. Resolvido. Foi o primeiro desbloqueio da minha vida, Marquito. Mas não era pra pirataria, era só pra usar fitas de versão
versão japonesa, mas adiantou. Como pode, né? Uma faca quente resolver todos os problemas de desbloqueio. Seria impressionante se funcionasse isso hoje em dia também. Hoje em dia é pendrive, caramba 4, né? E de diferenças, Eric, acho que a outra diferença mais marcante sim é no console em si, né? No layout, no estilo do console. Todo diferente. Um é redondinho, o outro é mais quadrado. Eu de verdade não sei qual eu prefiro. Eu ainda acho que eu prefiro a versão americana mais quadrada, aquela mais tradicional. Mas o controle dos dois videogames, tanto do oriental quanto do ocidental, também são diferentes em relação às cores dos botões, né? Um é todo coloridinho e o outro é mais roxinho claro e roxinho escuro. Esse sim eu prefiro os controles orientais. Esse eu acho mais bonito. Cara, primeiro, eu prefiro o Super Nintendo, o americano, que ele é mais quadradinho e os botões de liga e desliga, né? E o reset são roxos. Eu acho bem mais bonito do que o Famicom. O Famicom eu acho ele meio... Puta, ele é meio São Paulo cinzento, assim, né? Meio triste, ele é tudo cinza, ele não é colorido. Já nos controles, eu tive um efeito Mandela com os controles, Marquito. As versões de Super Nintendo, os botões B e A, que são os de baixo, são roxos. E o Y e o X são um lilás um pouquinho mais claro que esse roxo, né? Já na versão japonesa, os botões são verde, azul, vermelho e amarelo. Não sei porque na minha cabeça, esse controle do japonês era o que sempre me vinha em mente agora depois de velho, quando eu pensava no Super Nintendo. Quando eu via o controle e tal. Tanto que, se eu não me engano, eu preciso ir na sala agora pra dar uma olhada. Eu acho que o meu controle do Super Nintendo que eu comprei é dessa cor, dessa disposição de cores. Eu não tenho certeza. Quando eu fui ler pra gente fazer estudo, eu falei, caramba, é verdade, o controle é diferente. O que eu tenho na minha cabeça, que é o controle do Super Nintendo, na verdade eu nunca tive. Eu tinha o outro, que era o roxo com lilás. Doideira, né? O que pode ser, Eric, é que naquela época, como era muito difícil adquirir um Super Nintendo, talvez as locadoras ou então até os amigos que a gente ia jogar, eles importavam o Super Famicom e a gente teve então a primeira impressão dos controles coloridos. Então a gente gravou aquela primeira impressão dos controles coloridos e achou que os nossos também eram assim. Mas no meu caso não, o meu caso era tanto o console americano quanto o controle americano também. Também não sei te dizer porque eu achava que eu passei minha vida toda jogando com controle com os botões coloridos. Não sei, talvez seja que alguns jogos dentro do jogo que aparecia o esquema de controles, aparecia colorido. E aí ficou na nossa mente que talvez seja, né? Também pode ser isso. E falando em controle, Eric, o controle do Super Nintendo, ele trouxe diversas novidades, né? Primeiro, a gente já estava acostumado com o controle do Nintendinho, que era um botão de 2 botões, mais o direcional. Agora se tornou um controle de 4 botões, X, Y, A e B, e 2 botões em cima, né? O L e o R. Como você chamava aqueles botões de cima, Eric? Botões de cima somente? Ou tinha um nome específico para eles? Eu não lembro como eu chamava, então provavelmente eu só chamava de LR mesmo, não... Ele tinha um nome. O oficial mesmo é ombreira ou sobrancelha dos controles. Que doideira, né? Eu não me lembro de cabeça de jogar tantos jogos que eram funcionais o L e o R. Acho que depois de um tempo que eu fui me ligar aqui, por exemplo, no Mario, se você segurasse um dos botões, você arrastava a câmera pro lado. Acho que a grande maioria era só mesmo para fazer esquema com a câmera, né? Não tinha muitos jogos que você tinha função usar os 2 botões de cima, talvez, né? Você lembra de algum, Marquito? O Yoshi Island, se eu não me engano, ele usava os 2 botões de cima também, mas de cabeça, assim, algo útil, não lembro de nada, Eric, passou em branco. O que eu usava muito era segurar o X com as digitais do polegar e pular usando o osso do polegar, né? Agora, de resto, os outros botões, eles eram meio que pouco utilizados. Inclusive, o próprio Y e o B usava bastante, mas na parte de menus. Então, acho que talvez você esteja confundindo os botões, porque no Super Mario, você segura o Y pra correr. Você fica segurando então, ele. Só inverte que eu disse. Só inverte, né? Sim. E algo que é legal também é que os controles do Super Nintendo, exatamente por causa disso, do Super Mario e de outros jogos como o Donkey Kong, como nos dois você tem que segurar o Y pra correr e o B pra pular, ele é feito exatamente para isso, para acomodar o dedo. O Y ele é arredondadinho para baixo e o A, é o B que pulava, é arredondadinho para cima. Justamente para você poder descansar o dedão em cima e fazer algum movimento que o Marco tá falando. Só dar aquela bombadinha com o dedão, a parte de baixo do dedão para poder pular. Mas é isso. O engraçado deles é exatamente isso, né? O formato dos botões e o formato do controle em si, né? Ele era mais arredondado, mais confortável para as mãos das crianças do passado. Hoje, Eric, você tem um Super Nintendo na sua casa. O controle ainda segue confortável para a mão de um adulto? Segue, acredito. Eu tive essa mesma dúvida quando eu fui naquela minha seara de poder comprar o Super Nintendo, pensando, putz, vou comprar, vai ser legal. E o controle? Consegui jogar de boa. Eu não sou um cara que tem uma mão gigante de jogador de basquete, já deve ajudar um pouco, né? Mas não senti desconforto não, Marquito. Tive que, talvez, nas primeiras vezes jogando, realinhar os chakras aqui da minha mão pra me acomodar em cima do controlinho, mas foi coisa de 5 minutinhos eu já
tava acho em casa, que viu? a memória muscular já deu aquela volte e aí consegui jogar. Óbvio, o conforto é totalmente diferente de jogar hoje num DualSense, num controle de Xbox. Mas dá pra jogar sim. Mas é que, por exemplo, o meu controle de Super Nintendo é paralelo. Então ele é frágil, né? Então acho que talvez eu não possa apertar com muita força e talvez ele quebre na minha mão. Mas a questão ergonômica é tranquilo. E mesma coisa, seu videogame é amarelado e tão oxidado que ficou o plástico com o passar dos anos, ou ele ainda é cinzinha, bonitinho, com cheiro de novo? Cara, então, isso aí é foda, né? O consumismo me pegou. No dia que eu fui comprar, tinha esse amarelado, e eu não gosto dele, eu acho ele feio. E aí o cara falou assim, tem esse aqui e tal. Eu falei, quanto que tá? Ele, esse aí tá 350, não sei o que e tal. Eu olhei e falei, tá bom. Mas aqui, putz, eu gosto do cinza. Ele, não, eu tenho o cinza aqui também, ó, 450, eu falei, me dê. 100zão a mais, só pelo cinza. Só por causa que eu quero cinza, porque é igual ao que eu tinha quando era mais novo, né? Aí já juntou um monte de memórias da minha cabeça. Eu falei, não, eu quero um igual. Mas então, é interessante, né, Eric? Porque, em tese, todos os Super Nintendos deveriam ser amarelados, tá? Porque é exatamente por conta disso. Porque ele foi feito com plástico meio baixa qualidade e com o tempo ele oxidava, tornando-se amarelo. Que nem as caixinhas de som dos nossos computadores antigos. Então, realmente, você tem uma raridade em suas mãos, meu amigo. Tá vendo? R$100 muito bem pagos pelo meu Super Nintendo cinza. E eu estou falando então, Eric, do plástico oxidar. Querendo ou não, o início do desenvolvimento do Super Nintendo foi lá em 1988, mas o lançamento oficial dele foi lá em 1990, né? Então são 34 anos de lá pra cá. É muito tempo, né? Quem diria? Estamos ficando velho, careca, velho. Nem conhecimento a gente tem mais. Estamos acabados, meu amigo. 34 anos. E eu achei legal porque a Nintendo tava confortável com o Nintendinho, que é o primeiro, né? Que era só NES, não tinha o Super na frente. E aí foi lançado o Mega Drive em 88, já na geração 16 bits. E a Nintendo, como todo mundo conhece, desde aquela época já era daquele jeito, soberba, né? Não, foda-se. Não vou criar outro videogame, não. Tamo bem com o nosso Nintendinho aqui. Eis que quando olharam, falaram assim, não, calma aí, precisamos também pular da terceira... Marquita, isso é foda. Pular da terceira para a quarta geração. Super Nintendo é um videogame de quarta geração, 16 bits. E aí foi quando ele foi lançado em 90. E ele foi lançado de 90... O lançamento dele durou de 90 até 93 em várias partes do mundo, Marcolino. Porque ele foi lançado em 90 no Japão. Aí que entra uma confusão que tinha na minha cabeça também. Eu falei, caramba, mas porra, o negócio foi lançado em 90, eu ganhei o meu 4 anos depois. Por que tinha aquela sensação? Será que era por causa do poder aquisitivo da época e tal? Na verdade, não. Foi lançado em 90 no Japão oficialmente, em 91 nos Estados Unidos, 92 na Europa e só em 93 no Brasil. E a curiosidade é que ele era fabricado pela Playtronic, Marcolino, que era uma parceria entre a Gradiente e a saudosa Estrela. E foi no final de 93, foi no dia 30 de agosto de 93 que ele foi lançado oficialmente. E eu ganhei no meu aniversário de maio de 94. Então era um bagulho recente, né? Boyzão. Boyzaço. Mas querendo ou não, Eric, realmente era um videogame de Playboy sim, tá? Tanto no Brasil quanto até fora do Brasil. Ele foi lançado nos Estados Unidos por $200. Hoje já é bastante dinheiro, $200. Acredito que naquela época era muito mais dinheiro ainda. E no Brasil, você comentou que ele chegou pela Playtronic, ele chegou custando mais caro que o Master System, que era o videogame da geração passada. Ou seja, o Mega Drive era mais barato, o próprio Master System era mais barato que o próprio Super Nintendo. Então ele demorou muito para chegar no Brasil e quando chegou num preço absurdo. E é uma pena realmente o Super Nintendo chegar só em 93 no Brasil, que ele chegou muito atrasado. A gente comentou, né, que a Nintendo tinha todo o mercado para si, ela se achava fodona até a chegada do Mega Drive. E, querendo ou não, tinha uma certa razão, já que 90% do mercado era da Nintendo. Então ela estava na soberba real. Agora, no Brasil, não tinha essa soberba. O mercado, já que não tinha Nintendinho, não tinha Super Nintendo produzido em território nacional, era todo da Tectoy. Esse tempo de 90 até 93, para a chegada do Super Nintendo, a Tectoy, o Master System e o Mega Drive nadou de braçadas. Tanto que mesmo ao findar dessa geração, mesmo com o Super Nintendo vendendo muito depois que chegou aqui, ele ainda ficou atrás do Mega Drive em número de vendas. Não conseguiu passar o Mega Drive no Brasil. Tenho duas curiosidades sobre o meu Super Nintendo. A primeira é realmente lembrar, saber como que meu pai comprou. Se foi mutreta, ou... Nessa época a gente era muito bem de vida, eu não posso reclamar da minha infância não vou ser aquele chato podcast e falar, não, minha infância foi sofrida. Não Sim. Foi. Eu realmente tive uma infância bem abastada. E aí eu não sei se meu pai importou ou se ele realmente comprou no Shopping Morumbi da época. Mas eu gostaria de saber quanto que ele pagou e por que meu pai comprou um Super Nintendo. Porque eu lembro que a gente tinha um Turbo Game, que foi ele também que trouxe pra gente. Meu pai era entusiasta de tecnologia.
ele deu esse Turbo Game pra gente, que na época era como se fosse um Nintendinho, fabricado em Manaus. Alô, Brenner! Foi algum parente seu que fez pra gente, Brenner. E aí, depois desse Turbo Game, a gente foi pra esse Super Nintendo. Eu não sei se foi influência daquela vizinha que eu falei, né? Que era amiga da minha mãe, deve ter falado, tem esse videogame pra dar pros meninos, não sei o quê. Mas eu fico bem curioso de saber do porquê que do nada ele apareceu com o Super Nintendo no meu aniversário, ou eu pedi. Essa memória, simplesmente eu perdi. Não lembro por que eu ganhei o Super Nintendo, mas eu lembro quando eu ganhei o Super Nintendo. Foi minha tia que trouxe dos Estados Unidos, então minha versão não era a versão brasileira, era a versão importada dos Estados Unidos, versão PAL-M, que é algo bem importante, né? E tinha essa diferenciação entre PAL-M e NTSC nas televisões. Então, se você colocasse um videogame NTSC numa televisão PAL-M, ele ia ficar preto e branco. Então, eu tive essa sorte, né, de pegar a versão correta para minha televisão, e foi um videogame importado pela minha tia. Agora, por que ela comprou exatamente o Super Nintendo, eu não sei. Talvez, Eric, ela tenha ouvido um podcast naquela época que tenha falado que o hardware do Super Nintendo, querendo ou não, era sim mais forte que o do Mega Drive. Os teraflops, né? Isso, por mais que o processador do Mega era até um pouco mais rápido do que o do Super Nintendo, todo o processamento em si de imagens e de áudio do Super Nintendo era muito melhor do que o do Mega Drive, né? Talvez tenha sido por isso, então, amigos. Uma dúvida, essa já é a terceira, quarta ou quinta vez que eu ouço falar dessa sua tia aí e tudo mais. Ela tá viva ainda, Marquinhos? Se quiser mandar o link do Apoia-se pra ela, eu ela agradeço. É solteira, Erika. Não, eu quero que ela banque esse podcast, porque, pô, Marquinhos era mais novo, tinha um computador. Titia, não sei o que, Super Nintendo, minha tia. Fui pra Disney com a minha tia. Alô, dona tia do Marco, apoia.se/vai apoiar hoje, Marquinhos. Seguindo com as informações do desenvolvimento do Super Nintendo, ele foi um sucesso mundial, tornando-se o console mais vendido da época. O sucesso das vendas dele na época superou 50 milhões de unidades por todo o mundo. Bastante coisa, né? Não é bastante coisa, Eric. Então, pra hoje é assim, caralho, grande bosta, né? Mas acho que pra época... Então, também não, Eric. O Super Nintendo não entra no top 10 de videogames mais vendidos de todos os tempos. Acredita nisso? Mas tem algum videogame da época acima dele? Na época, Eric, não, ele dominou a quarta geração, mas por incrível que pareça, o Nintendinho, ou o famoso Famicom, ele vendeu sim mais unidades que o próprio Super Nintendo. O antecessor vendeu mais que o sucessor. E o próprio Game Boy, que era um console portátil, também vendeu mais unidades que o Super Nintendo. Mas o susto pra mim não é nem em relação à geração, tá? É em relação a realmente não entrar no top 10 de videogames mais vendidos. Ele só fica na frente dos consoles da Nintendo, pra você ter ideia, do Wii U, do Nintendo 64 e do GameCube. E o restante ele fica tudo atrás. Mas pô, do 64, depois do 64, teve alguns Wii, teve Switch e tal, mas pelo menos venceu o 64, que é um videogame bastante, né, famoso. Duas curiosidades que eu acho interessante, que me chamou a atenção. Ele foi oficialmente descontinuado em setembro de 99 nos Estados Unidos e só em setembro de 2003 no Japão. Ou seja, demorou pra descontinuar ele. E aí outra coisa que é interessante, que linka com isso, que, pô, caramba, demoraram, é que o 64 foi lançado em 96 no Nintendo 64. Ainda, por exemplo, no Japão, deram suporte pra ele por 7 anos. Mas o videogame ter ficado tendo suporte até 2003, Marquito, mostra o sucesso que ele teve, né? Tinha players querendo suporte pra ele, né? Não só sucesso, mas eu acredito que também respeito pelo Super Nintendo, tá? Por toda a importância que ele teve para essa geração. Ele não só foi responsável por muitas franquias novas que surgiram, como também foi responsável por remasters ou remakes de franquias antigas. Ele deu uma vida nova. Foi um videogame com mais de 1.500 jogos, Eric. É muita coisa envolvida, é muito jogo envolvido. Muito jogo que marcou a infância de muita gente. Então eu acho que tem muito respeito, sim, pelo Super Nintendo, tá? Por isso que ele é tão duradouro. Você falou que o Nintendo 64 foi lançado em 96. Donkey Kong 3 também foi lançado em 96 pro Super Nintendo. Um jogo que poderia muito bem ter sido lançado no lançamento do Nintendo 64, por exemplo. Mas não, lançaram juntos, talvez uma estratégia não tão acertada, mas estava lá. Um jogo de Super Nintendo no mesmo ano de lançamento que o 64.
nessa época eu ainda tinha o meu Super Nintendo, então eu devo ter apoiado o lançamento para gerações anteriores. Hipócrita que sou, Marquito. Você falou sobre o respeito, aí tem uma última informação que, devido a esse respeito e todo esse amor que os gamers mais antigos têm com o Super Nintendo, porque ele é um game da nostalgia, né? É um game nostálgico. Em 2017 foi lançado uma outra versão dele, ou seja, né, em 2017 estava sendo lançado o Super Nintendo novo, Marquito, que é o Super Nintendo Classic. Foi lançado na América do Norte e na Europa, contendo 21 jogos do console original pré-instalados, que ele tem uma memória boa, né? Inclui até o jogo Star Fox 2, que são aqueles Super Nintendos que você consegue colocar jogo por pendrive. São mais moderninhos, mas a carcaça tá ali, Marquito. Eu quase que... Não vou dizer que eu quase que eu comprei ele, mas... Quando eu fui procurar meu Super Nintendo, a Gabi até perguntou: por que você não compra aquele que dá pra colocar 1000 jogos dentro e tal? Que Sim. Não chega a ser o Super Nintendo, é um Raspberry, né? Só com a carcaça. Eu falei: não, eu sou idiota, eu quero colocar a fita, não quero botar um pendrive. Mas esse Classic é um videogamezinho legal, porque aí você não sofre o risco que eu sofri, que é de a fita simplesmente não funcionar, porque os componentes estão desgastados. Já ele não, é só baixar o jogo, você baixa o jogo, né? Os jogos são a mesma coisa, o mesmo gráfico, a mesma formatação, mas são jogos digitais. E também teve uma versão mini, né, Marquito, do Super Nintendo. Eu não tava lembrando dela, mas ela é bonitinha, a versão mini. Que na verdade é uma versão meio antiga do Super Nintendo. Ela veio antes do que o Super Nintendo clássico que a gente conhece, porque a versão Baby é o mesmo Super Nintendo, só que ao invés do cabo AV, que é aquele cabo de 3 cores que a gente está acostumado, é aquele cabo RF, que é aquele cabo anteninha, que a gente colocava atrás da televisão. Tinha que conectar no canal 3. Ou 4, tinha a chavezinha seletora pra gente selecionar qual canal que a gente queria. Essa é a grande diferença do Super Nintendo Baby. E querendo ou não, o Super Nintendo era um videogame que pegava muita gente de surpresa, né? A gente já comentou do PAL-M e do NTSC, mas também ele tinha a versão americana, tinha a versão japonesa e tinha a versão europeia. O engraçado é que a versão japonesa, né, aquela que a gente comentou, aquela versão mais arredondada, a versão americana é a versão mais quadrada e a versão europeia é o corpo da versão japonesa com o nome da versão americana. Ou seja, ele era um videogame redondinho, só que se chamava Super Nintendo e não Super Famicom. Ainda bem que não tem mais isso de versão, né? Quer dizer, no máximo que você pode encontrar hoje em dia é se for comprar um videogame importado, a tomada Sim. seja diferente, né? Mas a versão não roda tal jogo, não tem mais trava de região, né? Se eu não me engano, até o Play 2 ainda tinha. Eu me lembro de botar alguns jogos no Play 2 que rodava preto e branco. Falei, puta, não tô acreditando nisso. Mas assim, não vou lembrar o porquê que acontecia isso, mas eu lembro que até o Play 2 eu passava por essa situação. Qual é o sentido de lançar uma versão no Japão, outra versão pra lá, outra versão pra cá? Não consigo entender um sentido, Marquito. Motivo tinha sim, Eric, porque querendo ou não, o Japão tinha o seu próprio mercado e os Estados Unidos tinha o seu próprio mercado. É como se fosse a Nintendo do Japão e a Nintendo americana, vai. Vamos supor que existiam essas duas empresas diferentes, porém iguais. Então, se eu comprasse um videogame do Japão, eu ia dar dinheiro pro Japão. Se eu comprasse um videogame americano, eu ia dar dinheiro pra Nintendo dos Estados Unidos. E eles não queriam ter essa concorrência. Entre eles, né? Entre eles mesmo. Então, tudo que era do Japão ia pro Japão, tudo que era dos Estados Unidos era pros Estados Unidos. Hoje em dia não tem mais isso, né? Somos um mercado globalizado, meu amigo. Então isso que eu ia falar. O mundo não era tão globalizado antigamente como é hoje. Boa. Muito bem, Marcolino. Vamos agora trazer para os nossos ouvintes algumas curiosidades e até mesmo características do Super Nintendo. Sabia que desde aquela época já existia a empresa fazendo briguinha? Ah, eu tenho exclusivos, você não tem? Canalhas. Começou lá então. Começou lá. Não sei se começou lá, né? Mas a dona Nintendo tinha parceria para lançar jogos exclusivos, hein, Marquito? E assim, era um time de peso, tá? Que hoje, a empresa que tiver essas empresas que eu vou falar aqui no seu portfólio de exclusivos, talvez consiga vender videogame, viu, Marquito? Os exclusivos da Nintendo eram simplesmente Capcom, Konami, a Tecmo, a Square, que não era Square Enix, era Squaresoft, a Koei e a Enix, que depois virou Square Enix. E também rolava aquele esquema, né? Lançava-se um jogo, uma versão pro Super Nintendo e uma outra, não o mesmo jogo, né? Mas o mesmo título, uma versão pro Mega Drive. E aí que talvez entre, uma empresa, a Capcom lançava uma versão de um jogo e a outra empresa que tinha pro Mega Drive lançava pro outro jogo também. Que dava diferença de versões e sempre tem direto você acha uns youtubers, qual versão é melhor? A do Super Nintendo e do Mega Drive. Algumas do Mega Drive eram melhores, outras do Super Nintendo era melhor. A maioria dos jogos da Disney era assim, né? A Disney sempre foi capital aberto. Falou, toma aqui a IP,
vocês criem o jogo do jeito que vocês quiserem aí, só me entreguem o lucro das vendas. O próprio Aladdin, Eric, que foi lançado tanto por Super Nintendo quanto por Mega, eles são versões diferentes, então sim, existe essa briga, né, de qual versão é a melhor, só que foram desenvolvidos pela mesma empresa, pela Virgin. Talvez existiam brechas nessas exclusividades que permitiam então que as empresas lançassem jogos diferentes, porém iguais. Sempre vai ter aquela brechinha no contrato, né? Grandes empresas, a dona Nintendo tinha que com certeza colaboraram pra ela fazer o sucesso que, cara, só as duas primeiras aqui, Capcom e Konami, você pensa em jogos Super Nintendo ou pensa em jogos dos anos 90, sempre vem a musiquinha de intro da Capcom, a musiquinha de intro da Konami. Já tive vários gatilhos gostosos de memória do gamer dos anos 90, Marquito. Mas dá pra dizer também, Eric, que beleza, essas desenvolvedoras grandes ajudaram muito no crescimento do Super Nintendo, mas querendo ou não, a Nintendo também apoiou as empresas menores, como por exemplo a Rare, que desenvolveu o tão famoso Donkey Kong Country, que vendeu sim uma caralhada de consoles, né? A gente acredita muito ao Super Mario World, mas muita gente esquece que ele veio com o Super Nintendo, então os números meio que se misturam. Aí também entra até essa outra curiosidade. No Japão, ele foi lançado, no lançamento dele, tinha só 2 jogos disponíveis, Marquito. Ou era o Super Mario World, ou o F-Zero. Que o F-Zero, ele merece todo o seu respeito, mas não consigo entender a galera cultuar ele tanto assim. E aí nos Estados Unidos ele foi lançado com Super Mario World, com F-Zero, Pilot Wings, Marquito, conhece Pilot Wings? Sin City, cara, eu cheguei a jogar esse Sin City. E um jogo chamado Gradius 3. Na América do Norte foram lançados com mais jogos do Super Nintendo. Pô, imagina hoje, Marquito. Existem os bundles, né? Mas geralmente eles são mais caros. Mas digamos que a gente tava falando no episódio passado sobre vai lançar o PlayStation 5 Pro e você falou, pô, lança-se um PlayStation 6 aí, bundle com Wolverine. Mas vai ser mais caro, né? Não vai ser de entrada. Na época, não. O Super Nintendo aqui, amigo. Então, o Super Nintendo já veio com o Mario dentro da caixa pra você jogar. Puta bagulho foda, né? Eu dei sorte. Não veio só o Super Mario World pra mim, mas veio o Super Mario All Stars mais Super Mario World. Então, pra mim, era o mundo perfeito, né? E era interessante nessa época, Eric, que era bem costume dos videogames, sim, vir com jogos dentro da caixa e jogos bons, né? Que vinha com o Super Mario World, o Super Nintendo, o Master System vinha com o Alex Kidd. O próprio Mega Drive, Eric, ele não vinha com o Sonic logo de cara, por quê? Porque o Sonic foi desenvolvido depois para combater, sim, o lançamento do Super Nintendo nos Estados Unidos. A estratégia da SEGA era criar um personagem novo, tão forte em relação a marketing quanto o Mario, para combater a chegada do Super Nintendo nos Estados Unidos. O Mega Drive, depois disso, começou a vir com um bundle de Sonic dentro. E já que estamos falando dos jogos que vêm dentro da caixa do Super Nintendo, acho que a gente já pode começar a falar também dos acessórios, né, Eric? Tanto os que vêm dentro da caixa, como aqueles também que a gente podia comprar separadamente. Tem uns bem inusitados, porém tem um que não deu certo e não foi pra frente. A Nintendo queria botar um CD pro SNES, Marquito, que ia se chamar SNES CD, assim como foi o Sega CD pra Mega Drive e tal. Só que não foi pra frente a negociação com a Sony e com a Philips, e aí as duas lançaram seus próprios consoles. A Philips lançou o CDI, que não fez muito sucesso. Já a dona Sony lançou um tal de PlayStation, Marquito. Veja só que doideira, né? Imagine você, o Doutor Estranho acerta esse feitiço e a Nintendo dá certa negociação com a Sony e lança o SNES CD. Será que PlayStation existiria hoje em dia? É um exercício bacana de fazer, né? Eu acho, Eric, que não ia dar certo de qualquer forma, tá? Vamos lá. A história de Sony e Nintendo é uma história meio estranha, meio de amor e ódio, porque querendo ou não, elas sempre foram potencialmente concorrentes, tá? Já que a Sony queria sim lançar o seu console, ela não lançou da noite por dia, ela não lançou depois da Nintendo falar não. Lançou sim, foi a Nintendo que fez. Ela já vinha com a ideia de lançar um console, tá? E o que acontece? Essa ideia de colocar CD no Super Nintendo não é simplesmente colocar o CD no Super Nintendo e beleza. A Sony que queria produzir um console baseado na tecnologia de CD que seria compatível com cartuchos do Super Nintendo. Então vamos lá. O videogame da Sony, o tal do PlayStation, ia aceitar CD e ia aceitar os cartuchos do Super Nintendo. Já a Nintendo teria que produzir um adaptador para rodar os jogos da Sony em CD. Então, querendo ou não, para a Sony era meio que um ganha-ganha. Queria ter o melhor dos dois mundos dentro do console dela. Canalhas, né? Canalhas. E a Nintendo, vendo o fracasso que foi o Sega CD, achou que também seria um fracasso ter CD dentro do console, cancelou esse ganha-perde que seria com a Sony e pulou para a Philips. Hoje, né, é fácil analisar, a gente realmente percebeu que a Sony acertou em cheio, a Nintendo errou em cheio, mas eu acho que mesmo que se tivesse aceitado naquela época, Eric, não ia mudar nada. Ia acabar dando ruim,
a Sony ia seguir o caminho dela, lançar o PlayStation e ser o sucesso que é hoje em dia o PlayStation de qualquer forma. Mark foi no bem da Sony, conseguiu o que eu queria. Hoje é ser engenheiro de obra pronta, né? Falar, não, foi assim, foi assado. Porém, o que você disse, o grande ponto é verdade, né? O Sega CD foi um fracasso, né? Então os caras pensaram, não, deixa isso quieto. Tiveram outros periféricos, Marquito, que não vou dizer que fizeram sucesso, mas pelo menos foram comercializados, né? O primeiro fez sucesso, vai. O Super SNES Mouse, Marcolino. Um mouse que se conectava no Super Nintendo, na mesma entrada do controle, vinha com mousepad, bonitinho. Ele é bonitinho o mouse, mas ele era utilizado principalmente para jogar o Mario Paint. Você teve experiências com o Mario Paint, Marquito? Eu fui conhecer depois de velho o Mario Paint. Mas em resumo, o Super SNES Mouse era mais para isso, né? Dizem que existiam outros jogos que dava para usar o mouse, mas era pro Mario Paint. Venderam um periférico para um jogo só. Tanto que o jogo em si do Mario Paint vinha com o mouse, tá? Então você não comprava a parte. Querendo ou não, um acessório pro Mario Paint. Eu não lembro de verdade em outra utilização dele, porém pro Mario Paint era muito útil. Dava pra usar o Mario Paint sem o mouse? Dava. Era prático? Não era. O mouse facilitava bastante. Ameacei procurar aqui, Marquito, se vendia, mas eu não vou comprar, né? Ou então não vou me criar essa vontade. Já o próximo, eu fiquei com vontade. Não vou dizer que eu fiquei com vontade, mas despertou a curiosidade. Super Scope era uma arma de luz com mira telescópica, Marcolino. Mas o que me causou estranheza é que ela era sem fio. Tem infravermelho no Super Nintendo? Doideira, né? Eu achei curiosa essa informação. Eu achei que você foi bonzinho demais, hein? Uma arma... Não era uma arma, era uma bazuca isso aí. Era um trambolho gigantesco que você botava em cima do ombro. Cara, que acessório maluco que inventaram. Eu acho que foi a primeira e última vez que inventaram um trambolho desse tamanho. Agora, se um trambolho desse tamanho era útil pra jogar alguma coisa, eu já não sei te dizer, meu amigo. Mas é que ele é super, Marquito, por isso que ele é grande. Super Scope. O próximo, muito útil, tá? Super Game Boy, que era nada mais nada menos... Era retrocompatibilidade? Não, mas era um adaptador, né? Você podia jogar jogos de Game Boy no seu Super Nintendo. Você botava esse adaptadorzinho e inseria a fita do Game Boy e rodava no seu Super Nintendo. Era mais ou menos o que é o Switch hoje, né? Que você podia jogar ele portátilmente, não quer, bota no dock e joga na TV. Fazia-se do Super Nintendo o dock. Obviamente que eu tô exagerando pra caramba aqui, puxando uma sardinha. Mas o ponto legal é que alguns jogos tinham até suporte a cores, né, Marquito? Porque o Game Boy da época eram preto e brancos. Não era ainda Game Boy Color na época do Super Nintendo. O Game Boy Color foi lançado um pouco depois. Então alguns jogos eles ainda faziam essa adaptação, metiam uma corzinha. Interessante. De cinza claro pra cinza escuro, virou cinza 90% pra cinza 60%. Era aquele RGBzinho, né? RGBzinho. Um esverdeado, assim. Bem esverdeado. Mas de qualquer forma é um baita acessório mesmo, tá, Eric? É o que você disse. É retrocompatibilidade, sim. Pra você poder jogar jogos de Game Boy no seu Super Nintendo. Muito útil pra quem gostava realmente de Game Boy. Pouco útil pra nós brasileiros que não tivemos acesso a essa tecnologia tão avançada na época. Agora, essa próxima tecnologia, Marguerito, nem nós brasileiros, nem americanos, nem os europeus tiveram acesso. E eu só fiquei sabendo da existência desse acessório estudando para este episódio. Até vou perguntar depois pro Dan se ele conhecia, já ouviu falar. Satellaview. Nunca ouvi falar, meu amigo. Satellaview. Se eu te disser que era possível conectar o Super Nintendo na internet, você acredita, Marquito? Meu Deus. Doideira, né? Era um modem que foi lançado exclusivamente no Japão, inseria na parte de baixo do console e ele funcionou de 95 a 2000, Marquitos. Era conexão via satélite, não era aquela coisa. Você não podia jogar multiplayer. O Satellaview realmente ele funcionava para conectar o Super Nintendo em uma rede específica da Nintendo que você podia baixar alguns jogos. Alguns deles eram exclusivos para o Satellaview e também você tinha a opção tinha um serviço lá, Marquito, para baixar revistas, Nintendo World e uma outra lá para você ler e ver dicas do videogame, né? Os grandes empecilhos do Satellaview, que ele era só lançado no Japão, o outro era meio burocrático para você ter ele. Ou você comprava, que não era barato, e aí mesmo assim você tinha que assinar uma mensalidade com uma empresa lá que era quem provia a internet para esse satélite, ou você alugava com essa empresa. Além de alugar, você pagava uma mensalidade. Mano, era um bagulho meio doido. Que trabalheira, hein, Eric? Não, trabalheira do caramba. Deve ter feito um sucesso absurdo isso, hein? Ah, fez, com certeza. Só se falava de outra coisa, do Satellaview, né? Tanto que ela, mano, ainda durou bastante, de 95 até 2000. E aí ela descontinuou quando viu que não tava mais interessante. Quais jogos tem? Tem muito jogo desconhecido. Muito jogo que só é conhecido no Japão, porque só tinha lá exatamente, né? Mas tinham jogos que eram conhecidos aqui, porém versões diferentes.
Por exemplo, tinha um Chrono Trigger pra esse Satellaview, Marquito. Só que era o chamado BS Chrono Trigger Jet alguma coisa. Dentro do Chrono Trigger tem uma certa fase, um certo momento que você faz uma corrida de bike, que é um minigamezinho bem interessante. A versão do Satellaview é só esse minigame. São várias corridinhas pra você fazer. Tem o Super Mario World, que ele é até conhecido pra gente do ocidente como Lost Levels, porque ele só tinha sido lançado lá, depois portaram ele pra cá, pros Estados Unidos, pro ocidente. E um outro que é o mais interessante de todos é um Legend of Zelda, Marquito, que é o A Link to the Past. Todo mundo conhece esse do Super Nintendo, né? Porém, tem uma versão pro Satellaview. O nome é The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets. Ninguém conhece esse Zelda. Ele era conhecido lá no Japão como BS Zelda no Denzutsu Inshi no Sekiban, tá bom? Ah, entendi. Ele é um spin-off do A Link to the Past. Raríssimo, raríssimo. Ninguém tem. Por que era difícil, Marquito? Aí entra as loucuras da Nintendo, né? A Nintendo, ao invés de simplesmente disponibilizar o jogo na época, ela resolveu transmiti-lo ao vivo, liberando apenas 1 hora por semana, fazendo com que as pessoas precisassem estar disponíveis no momento em que o jogo fosse ao ar, Marquito. Ao todo foram 4 capítulos, todos acompanhados de músicas executadas por uma orquestra e uma dublagem que tinha um papel importante na jogabilidade. Os caras simplesmente, não sei se você já... todo mundo já deve ter visto, né? Jogando Elden Ring com a orquestra de fundo, ao mesmo tempo enquanto a pessoa joga e tal. Foi o que a Nintendo fez lá em 90 e poucos, com esse A Link to the Past. Então por isso que ele é muito raro. Ele tinha todo um... Era uma experiência jogar esse A Link to the Past, Marquinhos. Então é uma raridade e uma puta curiosidade desse Satellaview. Eu vou procurar a respeito, Eric, e comprar pra você de presente, pra você poder jogar esses jogos com exclusividade. Como que eu vou jogar? Só se você comprar pra minha empresa que disponibilizava o satélite também, Marquinhos. É verdade, né? Não é simplesmente conectar na internet, tem que ter o satélite específico. Tem que ter o satélite. Que loucura. Bom, legal a ousadia, né? De ter essa tecnologia pra época, mas eu acho que eles foram longe demais, não? Assim, não dá nem pra dizer que, dessa ideia vieram outras coisas. Simplesmente foi uma ideia feita. E aí eu acho que eles, por exemplo, esse bagulho do Zelda, o que eles tentaram? Vamos fazer a engenharia reversa, Marquito. Eu penso assim, cara, não tá dando certo esse negócio, a gente precisa de um atrativo foda aqui. Beleza, qual jogo tá fazendo sucesso aí? O Zelda? Vamos lançar um exclusivo pro Satellaview com uma experiência única. Ah, nossa, todo mundo gostou da ideia. Gostaram? Mas tá bom, vocês não vão ter ela de uma vez. É 1 hora por e 1 horinha só por vez. Então eles foram em dosezinhas homeopáticas. Foda, mano. Tem que muito tá acordado de madrugada, ouvindo o japonês falando. Que loucura, velho. A matéria ainda enaltece. Imagina como é que deve ter sido ter essa experiência. Os japoneses dos anos 90, não sei o que lá. Tenho certeza que se você perguntar pra algum japonês da época, ele deve ter falado, mano, que experiência horrível, cara. Uma merda, que ideia bosta. Mas ó, de todos os acessórios que você comentou, esse com certeza é o pior deles. Mas não me surpreende nada você ter deixado de fora 2 dos acessórios mais importantes do Super Nintendo, Eric. Você, que é um cara que odeia androides, faz todo sentido ter deixado de fora. Afinal de contas, você mutilava o seu Super Nintendo para colocar cartuchos dentro dele, cortava ele, despedaçava ele, batia em catracas, em cancelas de supermercado desde criancinha. E com sendo razão. que você poderia colocar simplesmente um adaptador para encaixar as fitas de Super Famicom dentro do seu Super Nintendo, Eric. Não, mas eu tinha um acessório, Marquito, era a faca quente, não conta? Faca quente, faca Ginzo quente, né? Exato. Você dava pra ouvir o processador do Super Nintendo gritando. Triste demais. Era feito com muita cautela, exatamente, pra faca não pegar nos slots, que se pegasse tela azul no seu videogame. Mas vai, falando sério agora. E um último acessório que foi lançado, que tem a mesma ideia desse Satellaview, de ser um acessório tecnológico, era o acelerador gráfico do Super Nintendo para rodar jogos mais bonitos, mais tecnológicos, como por exemplo foi o Star Fox e o próprio Yoshi Island, que era o Super FX, que era um acessório que simulava uma placa gráfica para reproduzir gráficos poligonais e dar profundidade às imagens. Então, querendo ou não, o videogame já estava peidando no final da sua geração e eles conseguiram criar esse adaptador para conseguir dar beleza maior para os jogos, né, Eric? Putz, eu fui até pesquisar, entrei nessa parte também desse processador a mais. As explicações são muito técnicas para nós dois que não somos analistas de números, né, PCzistas. Mas em resumo, existia, se você olhar onde você encaixa o cartucho do Super Nintendo, dá para ver um certo número de slots, né, de pinos. Os cartuchos não utilizavam todos aqueles pinos.
E aí esses, igual o Marquito falou, Yoshi Island e o Star Fox, ele tinha no encaixe dele pinos a mais. Ele tinha 16 pinos, porque esses a mais era esse processador. Então o processador vinha na fita. Muito louco, né? Essa adaptação. Eu achei interessante essa curiosidade. Pois é, infelizmente ele não foi utilizado para muitos jogos, mas ele dava sim esse boost a mais para os gráficos poligonais. Mas Eric, você comentou ali das entradas do cartucho, a gente falou de acessórios, mas não existia acessório nenhum que superava assoprar a entrada do cartucho, ali a entrada do videogame, para fazer o cartucho funcionar, porque de diversas vezes a gente colocava o cartucho mal encaixado e ligava o videogame e ele não funcionava. E a gente acreditava que o cartucho estava sujo, o cartucho estava com poeira, tirava, assoprava o cartucho, Eric, botava micróbios, botava saliva em pontos metálicos, oxidava o ferro, estragava o videogame, não importava, colocava de volta e pegava. Mas na verdade a gente só tinha encaixado direito na segunda vez, né? Ah, não sei não, Marquinhos. Outro dia vi uma matéria falando sobre isso, que não, soprar a fita não funciona, papapá. Como vocês já devem ter ouvido, eu falei que eu comprei o meu Super Nintendo, veio com uma fita, deu pau e tal. Eu falei, puta, é meu Super Nintendo que tá quebrado. Cheguei lá no dia do cara, ele encaixou de um jeito diferente, a fita funcionou. Ele falou assim, não, porque esses slots mais antigos, você tem que botar a fita até o final e pressionar um pouquinho. Ou você, né, sempre dá uma limpada com álcool isopropílico e tal. Eu falei, beleza, irmão, álcool isopropílico. Receba esse sopro do dragão, Breath of the Wild. E funcionava. E funciona que é uma beleza, velho. Ai, boa. Tá bom, falamos, chegamos pro final, deixa pro mais importante, Marquito, falar do quê? Dos jogos. Joguinhos. O nosso top 5 de jogos que a gente mais gostou e também curiosidades sobre, algumas pequenas curiosidades sobre os jogos. Marquito disse um pouco mais cedo, né, que foram mais de 1.500 jogos oficialmente para o console, 1.757 jogos. Uau! Sendo 721 na América do Norte, 517 na Europa, 1.448 no Japão e 231 jogos foram lançados no formato digital para o Satellaview. Apesar de não ter sido um sucesso, ainda lançaram 231 jogos, Marquito. Pergunta, Eric. É a melhor biblioteca de jogos da geração? Justo. É a melhor biblioteca de jogos de todos os consoles de todos os tempos? Brigando pau a pau com o PlayStation 1 e 2 e talvez Xbox 360? Ah, mano, putz, eu acho que eles sentam todos na mesma mesa, hein, Marquito? Jantam juntos? Jantam juntos. Nintendo, Play 1, 2 e Xbox 360. Talvez Play 1, Play 2 e 360 a pirataria rolou solta, então a gente teve acesso a muito jogo pra gente falar, pô, caramba, que biblioteca maravilhosa e tudo mais. Mas eu acho que sim. Ainda mais porque é aquela época que qualquer coisinha tropeçar, um jogo de alguém tropeçando, faz aí. A gente já falou em outros episódios, né? Os custos eram outros, a aceitação eram outras, então era mais facilitada a vida do desenvolvedor para fazer jogos tanto do Super Nintendo até o 360. Pulando o 64 que eu falei que só tinham 4 jogos, né? Mas é um ponto interessante que você levantou, Terry, que realmente a pirataria ajudou bastante. No Super Nintendo tinha sim pirataria, mas não era tão simples piratear um jogo, já que você tinha que mexer com solda, a parte mais física dos jogos, né? E o PlayStation 1 e 2 não, é simplesmente você gravar um CD e estava pronto ali a pirataria. Porém, um ponto bem interessante voltando aos jogos do Super Nintendo é que existiam jogos customizados, assim digamos, que eram aqueles jogos mais voltados até para o mercado nacional. Então a gente tinha o International Superstar Soccer, por exemplo, versão campeonato brasileiro. A gente podia jogar com os times do nosso campeonato, a narração era em português, um português com sotaque que eu não sei te dizer de onde que era. Meio estranho, né? Ronaldinho Soccer! Era um japonês falando em português, por incrível que pareça. Mas sim, existiam então jogos customizados para o Brasil. Você comentou até do Ligeirinho, do versão Super Mario. Versão Super Mario. Só era Mario. possível nessa época, né? Outra curiosidade que eu achei interessante, o último jogo oficialmente lançado para a plataforma, Marquito, e a gente falou que ela foi descontinuada em 2003, o último jogo lançado oficialmente foi em 2000, chamado de Metal, não é Metal Gear, Metal Slayer Glory, e ainda era uma Director's Cut, tá?
Director's Cut. E é o que me faz lembrar que recentemente, eu até mandei no grupo de ouvintes pro Dan, eu vi no TikTok um vídeo, uma empresa, se eu não me engano é brasileira, lançando um jogo novo pra Super Nintendo. Não é oficialmente, mas eles fizeram um formato pra Super Nintendo, um jogo estilo, aqueles jogos do estilo Contra, Run and Gun. Mano, a fita preta, linda, linda, linda o cartucho, manual, tudo bonitinho, um jogo lançado pra Super Nintendo agora em 2024. Que legal, né? Pra quem ainda tem um console, mas, pô, é bem legal ter um jogo novo pra se jogar, ter uma experiência nova pra se jogar num videogame antigo, né? Mas o mais legal realmente é a apresentação do vídeo, o jeito que os caras apresentam. Que legal. Deu até vontade de comprar, mas como eu não sou muito fã de Run and Gun, deixa quieto. E também é um outro ponto importante, né? Dos 1.700 jogos que foram lançados pro Super Nintendo, eu acredito que 1.698 são beat'em up ou RPG, né? Porque haja beat'em up e haja RPG que foram lançados pro Super Nintendo. O que é muito legal, né? Afinal de contas, eles aproveitavam todos os 32 mil cores que o Super Nintendo poderia produzir. Somente 256 ao mesmo tempo, tá? Tinha essa limitação. Mas a paleta deles era enorme. Boa parte da minha lista de jogos favoritos eram de beat'em ups e de RPGs. Aprendi a gostar muito de RPG nessa época. Cara, eu só mudei meu top 5 pra não ficar repetitivo. Eu falei, puta, outro beat'em up, Eric. Outro beat'em up. Tinha muito, né? Essa época eu gostava muito dos beat'em upzinhos. RPG talvez tinha muito por causa da parceria, né? Com a Square, com a Enix. Os Final Fantasy eram exclusivos do Super Nintendo, né? Os clássicos. Sim. Então, por isso que puxava bastante. O próprio Zelda. Muito por isso que é o que o Marco falou lá em cima, né? É o grande videogame dos anos 90, foi o Super Nintendo, porque ele tinha uns títulos interessantes. E o engraçado, Marquito, é que a Nintendo ela demorou um pouco pra largar o osso. Em 94 já tinha alguns sistemas se movendo para o 32 bits. E a Nintendo não. Fez parceria com a Rare, que você falou, e lançaram o Donkey Kong Country, que ele tinha modelos e texturas pré-renderizados em 3D, criados na estação de trabalho da SGI. Não sei o que é isso, mas eu sei que assim, ele fez muito sucesso do Donkey Kong Country e até mostrou para as outras empresas que a Nintendo, mesmo estando nos 16 bits, ela conseguia bater de frente com os caras de 32 bits, porque em 94 já tinha até o próprio PlayStation 1. No ano de lançamento do PlayStation 1 foi lançado junto com o Donkey Kong, né? Um videogame que era feito em CD, com gráficos realmente em 3D, com possibilidade maior de armazenamento de dados dentro do CD do que dentro de um cartucho, então você tinha possibilidades infinitas, tanto de gráficos quanto de sons, perdendo para um videogame de cartucho no auge da sua geração, batendo na cara do PlayStation 1 sem dó. Não tinha medo então do PlayStation 1. O pequeno Super Nintendo com seu grande Donkey Kong Country, e nas vendas vieram o porquê disso, né? Nos últimos 45 dias de 94, Marquito, o Donkey Kong vendeu 6,1 milhões de unidades. Até hoje foram 9 milhões, né? Números oficiais até onde estava atualizado no Wikipedia. Mas na época ele se tornou o jogo mais vendido da história. Aí a gente vai falar dos jogos mais vendidos, vai até dar uma estranheza no top 1 e no top 2. Vai fazer sentido com algo que o Marco falou um pouco antes, né? Os 5 jogos mais vendidos, Marquito. Quinto lugar, Street Fighter 2, The World War, com 6,3 milhões. Faz um certo sentido o Street Fighter tá aí, não só porque ele é um bom jogo, mas porque ele foi lançado com exclusividade pro Super Nintendo, o que ajudou muito a avacalhar as vendas também do console em si. Pô, eu quase coloquei no meu top 5 Super Street Fighter, eu joguei bastante, apesar de eu não jogar de jogo de luta, já até citei ele em algum draft, falando que é um joguinho que eu gostava de ir na casa dos amigos jogar, um joguinho gostosinho. Meu top 5 tem 60 jogos, tá, Eric? Ah, beleza. Quarto lugar, Marcolino, Super Mario Kart, 8 milhões, outro grande sucesso da Nintendo, que tem muita gente que fala, até assisti um vídeo do Cogumelando essa semana, e ele elogia bastante o kart, mas ele fala que não recomenda você jogar hoje em dia depois de ter jogado os mais recentes, né? Porque ele envelheceu mal, mas pra época ele foi bastante inovador, tanto é que ele criou um estilo de jogo, né? Os jogos qualquer coisa kart. Marquito, eu acabei de ver que eu falei errado, na verdade não é um top 5, é um top 4. E aí, em segundo lugar, entra o que talvez possa ser uma contradição. Donkey Kong Country com 9 milhões de vendas. Acabei de falar, né? Se tornou o jogo mais vendido da história, como é que ele está em segundo lugar, né? Porque em primeiro, Marcolino, está ele. Ah, o pai de todos, Eric. Super Mario World com 20,60 milhões de vendas. Mas o Marquito já deu a letra um pouco antes, né? Ele vinha no bundle. Então os consoles vendidos no bundle de Super Mario contavam para a venda dele. Saberemos dizer, Marquito, se não viesse no bundle, se ele teria esse número de vendas? Talvez sim. Teria, né? Com certeza. Com certeza teria, mas separadamente o Donkey Kong foi o que mais vendeu. Não me espanta em nada esse primeiro lugar aí, Marquito. Eu vou te ajudar nesses top 5, Derek, que realmente não é top 4, é top 5, porque o segundo colocado, na verdade, é o Super Mario All Stars, que também era vendido em bundle, com 10 milhões de cópias vendidas.
São vários jogos dentro de um jogo também, né? Então não conta, sacanagem isso. Entendi, Marquinhos. Então a Wikipédia me passou uma rasteira, segundo lugar pra Super Mario All-Stars, que não conta, que são vários jogos juntos. O oficial foi o que eu falei, tá, gente? Super Mario World, Donkey Kong, Mario Kart e Street Fighter 2, os jogos mais vendidos de Super Nintendo. Mas, Marquito, sabemos que não vale de nada essa informação. O que vale é o que eu e você gosta mais, né? Os nossos tops e nossas menções honrosas, que, meu Deus, né? Roubou nessa menção honrosa, né, Marquitos? Foi difícil, velho, que como eu comentei, o top 5 tem 60 jogos. Filtrar esses 60 em 5 me doeu muito o coração, tá? Eu fui olhando também na listinha e assim, tem vários jogos que eu falei, pô, eu joguei, eu gostei, esse jogo é maravilhoso. Mas eu não tenho muita coisa pra falar dele, mas respeita a sua história, aquele papo de respeito à sua história, né? Então, pra não ficar chato, teremos aí o Marquito falando quais são os nossos 5 favoritos e falaremos também aqueles que, pô, se você for comprar um Super Nintendo hoje, vale muito a pena você comprar ou pelo menos procurar uma gameplay, certo, Marquito? Visando não ser cancelado pelos nossos ouvintes, dando a nossa opinião de quais são os melhores jogos do Super Nintendo, e para aqueles ouvintes que já conhecem o podcast, a gente vai tentar não repetir os jogos entre si. Então o meu top 5 é diferente do top 5 do Eric, pra gente ter um pouquinho de diversidade. E lembrando que a gente meio que fez aquela mesma experiência do nosso episódio da nossa conversa com o Max, né? Talvez os jogos que a gente colocou aqui não sejam realmente os melhores de Super Nintendo, ou o meu quinto lugar não é pior que o meu terceiro, mas a gente pegou jogos que nos marcaram, de alguma forma marcou a gente, por isso tá no nosso top 5. Quer começar, Eric? Vou começar. No meu quinto lugar já coloco um que o pessoal vai falar, mas caralho, se ele tá em quinto, o que vem depois, né? Zelda A Link to the Past, um clássico de Super Nintendo, um dos primeiros, acho que é o primeiro Zelda lançado, né? Um RPG que não é RPG de turno, esquema de dungeons. Eu fui jogar ele um pouco depois, não na época do meu Super Nintendo, fui jogar depois em emuladores, mas eu me diverti bastante jogando esse Zeldinha, Marquinhos, é um clássico. E irei comprá-lo pro meu novo Super Nintendo que eu quero rejogar. O engraçado é que na época eu achei que eu demorei 47 horas pra fechar, né? How Long to Beat é tipo 5, 6 horas. Tipo, uma sentada você fecha ele. Isso assusta bastante realmente dos jogos. Quando a gente era criança, a gente morria muito, a gente tinha muita dificuldade, a gente achava que os jogos eram eternos, né? Agora com adulto a gente ainda tem uma dificuldade, mas a gente vê que os jogos eram bem curtinhos. Bem curtinho. O próprio Zelda, a barreira de não entender inglês, depois fui jogar no emulador em português, ajudou mais. E o seu quinto lugar, Marquito? O meu quinto lugar, que diferente do seu, talvez não vai causar tanto impacto assim, talvez vai até causar mais impacto negativo de não ser um jogo tão grande quanto é o Zelda. Estou falando aqui de NBA Jam, Eric. O NBA Jam, Eric, ele marcou sim a minha infância porque foi o primeiro jogo co-op que eu joguei offline, como se existisse online naquela época. Você não tinha um Satellaview, Marquito? Não tinha. Mas é um jogo que eu joguei bastante entre amigos. Então eu comecei a gostar muito de basquete e por isso de NBA também. É um jogo muito escrachado, né? Onde seus jogadores tinham poderes, quando você acertava bolas consecutivas, a bola pegava fogo, seu jogador tinha mais precisão nos arremessos. E eu comecei a conhecer muito então da NBA, dos jogadores jogando NBA Jam e se divertindo com meus amigos. Então ele realmente marcou minha infância porque ele sempre estava lá no console pronto para ser jogado para dar uma boa risada. Boa, NBA Jam é um clássico, né? Tanto é que depois de um tempo a 2K lançou aquele NBA 2K Playgrounds, que é muito inspirado no Jam. Eu e o Marquinhos chegamos a jogar algumas vezes. Demos boas risadas, né? Acho que foi um pouco de gatilho da nostalgia que bateu aquele dia na gente. Um ótimo quinto lugar, Marquito. Vamos lá, o meu quarto lugar também vai causar estranheza. Mas lembrem-se que eu tô indo pelos jogos que me marcaram. Então esse aqui é um jogo que é de Super Nintendo, que eu joguei a versão de Super Nintendo, mas não joguei na época no meu Super Nintendo. Eu joguei também ele em emulador, mas não tem como fazer um top 5 de Super Nintendo sem botar esse jogo. Chrono Trigger, um clássico, um RPG clássico, dos maiores RPGs que eu joguei de turno, tanto que é a brincadeira, né, do Sea of Stars, que eu tentei relembrar de Chrono Trigger jogando Sea of Stars. Tem um pouquinho, tem aquele quezinho lá no fundo, mas Chrono Trigger é Chrono Trigger. Uma baita história, uma baita ambientação, gráficos absurdos pra época, senhor mestre Akira Toriyama por trás. É um jogo que talvez um dia a gente faça até um Game Plus sobre ele, Marquito, que merece de tão bom que esse jogo e de tão boa experiência que eu tive. Joguei ele depois, assim, no emulador, e me lembro bem de, assim, de eu passar horas e procurando guia, procurando coisa na internet pra saber qual caminho que eu seguia no futuro, no passado. Não preciso explicar o que é o Chrono Trigger, todo mundo conhece, mas tem esse lugarzinho no meu top 5. E o interessante desses jogos, né, que inclusive o Chrono Trigger, é que são jogos que envelheceram bem. Jogos que você for pegar pra jogar hoje em dia, você não vai ficar, nossa, que maçante que é isso.
nossa, que diálogos ruins, nossa, que jogo lento. Não, você vai se sentir bem jogando, você vai se sentir vontade de realmente zerar um jogo tão bom quanto foi o Chrono Trigger. Eu tô falando bem dele, Eric, mas ele é a minha vergonha gamer, tá? Nunca jogou, Chrono né? Trigger, cara. Que loucura. Tenho vontade de jogar assim só pra ter essa reação que todo mundo quando fala de Chrono Trigger tem, tá? Sabe um cenário que eu imagino, Marquito? Acontecendo com o Chrono Trigger, o mesmo que aconteceu entre eu e você com Final Fantasy VII. Lançarem uma versão remake aí e tal, e você finalmente jogar, porque é uma versão nova, atualizada e tal, e talvez eu jogar e torcer o nariz e falar, pô, mas esse não é o Chrono Trigger. É exatamente o mesmo cenário com outro jogo. Pode ser pode ser que aconteça. Não sei, né? Tomara que aconteça pra gente ter essa experiência. Vai ser legal. Agora é o seu quarto lugar, Marquito. Meu quarto lugar, Derek, enfim, é um beat'em up, né? A gente falou que existiam tantos beat'em ups naquela época, e esse, pra mim, do Marquinhos, que chegava em casa da escola, sentava na frente do sofá, pegava seu todinho e assistia na sequência no Cartoon Network X-Men e Homem-Aranha, não podia ficar de fora. O jogo de beat'em up do X-Men, o X-Men Mutant Apocalypse. Você podia selecionar, sim, os seus X-Men favoritos ali na tela inicial e enfrentar sentinelas, enfrentar inimigos, dando porrada, garrada em todo mundo, até chegar no Magneto, né, o chefão final. Eu morria muito nesse jogo, muito mesmo. Eu, de verdade, eu acho que eu nunca zerei ele. Eu fui assistir ele recentemente no YouTube, fui zerar ele, né, no YouTube recentemente, e me assustei que o jogo também é curto, Eric, sabe? Me deu uma certa decepção, assim. O long play dele dá 2 horas e meia, né? É, então, cara, como assim? O Marquinhos pegava, alugava a fita na locadora, passava o final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo jogando. Talvez até faltava na escola na segunda-feira pra jogar e não conseguia zerar. Aí um vagabundo hoje em dia pega o jogo e zera em 2 horas e meia. Sacanagem. Mas de qualquer forma era um baita jogo dos X-Men. Ele era muito punitivo, mas talvez eu acho que o seu problema tenha sido que os beat'em ups da época, eles meio que forçavam a gente a jogar co-op local, né? Eles eram muito mais facilidades jogando de 2. Tem um canal que eu sigo, Marquito, no YouTube, que chama Game das Antigas. Direto ele pega uns jogos de Super Nintendo, de Mega Drive pra zerar numa gameplay só. Ele não jogou recentemente o Mutante Apocalipse, o que ele jogou é o War of Gems, que tem a ver com Thanos, com as joias do destino, com as joias do destino. Bem legal também o beat'em up. Esse Mutante Apocalipse eu lembro também de ter jogado e de ter sofrido bastante e não ter conseguido ir muito pra frente, não. Uma belíssima escolha, Marquito. E o seu terceiro lugar, Eric? Nossa! Você já falou Zelda, já falou Chrono Trigger. Cara, o terceiro lugar deve ser o quê? God of War... Né, de Super Nintendo. Pouca gente conhece esse game, mas pra mim é o melhor jogo de corrida do Super Nintendo. E eu não estou falando de Top Gear, é um Top Gear alike, Marquito. Lamborghini USA. Pouca gente conhece esse jogo. É a mesma premissa. O carrinho correndo, né? Óbvio, né? Jogo de corrida. Você percebe que é a tela que tá andando, né? O seu carro, né? Desviar dos adversários. E você tem... São Lamborghinis que você usa. E você tem turbo pra usar. Só que o legal desse Lamborghini é que você apostava antes de cada corrida contra outros corredores de rua. Mas não é isso o importante. O importante é que, quando eu ganhei no Super Nintendo, eu ganhei... Ele veio com o Super Mario. E meu pai, o Super Mario então era meu, e meu irmão queria comprar um jogo pra ele, né? E aí ele comprou esse Lamborghini. Era tipo o jogo dele, mas a gente jogava junto. E aí eu me lembrei, Marquito, que você disse no episódio anterior que seu medo, primeira vez que você sentiu medo, foi no Donkey Kong, que chegava umas fases que você pedia pra sua irmã passar, né? No Lamborghini chega umas partes no final que as corridas ficam muito difíceis, e se você perder as corridas, você perde seu dinheiro e dá game over, né? E aí eu tentava correr, algumas vezes eu não conseguia, beleza. Mas a corrida final a gente chamava que era a corrida do estrelão. Era o mapa dos Estados Unidos, cada corrida era uma estrelinha pequena. Quando chegava no final, todas essas estrelas sumiam e ficava só aquele estrelão no meio. E era uma corrida muito difícil. Ganhou ela, você fechava o jogo. Sempre que a gente chegava a ela, eu falava pro meu irmão, Vinícius, fecha aí que é a corrida do estrelão. fecha você, porque eu tinha medo de perder. Ele tá no meu terceiro lugar realmente por causa... É assim, a nostalgia me pegando. Porque eu tenho essa lembrança de jogar com meu irmão, a gente passou horas e horas, né, jogando. Eu fui ver um long play dele, o cara fecha também 2 horas e meia, 3 horas. Mas eu lembro de passar vários finais de semana jogando Lamborghini. Lembro da gente ter um dia que a gente botou meu pai pra jogar. Não tinha noção, meu pai é um zero esquerda no videogame. Ah, pai, joga aí, vamos ver você jogando. O carrinho dele só saía da pista. Eu tenho ótimas lembranças desse Lamborghini, por isso que ele tá no meu terceiro lugar. Não é melhor que Chrono Trigger, não é melhor que Zelda, mas ele me traz mais lembranças. É mais marcante pra mim do que os outros dois. Tá bom, velho, que os ouvintes estão sangrando pela orelha agora, depois de ouvir você falar que Lamborghini é melhor que Zelda e Chrono Trigger, mas dá bom, vai. Se não saiu, o editor que cortou. Não é melhor que Zelda, mas tá no
meu terceiro lugar pela nostalgia. Sim, o seu relato nostálgico realmente é emocionante, dá pra entender, dá pra levar em conta, tudo bem. O meu terceiro lugar, ele que também é nostálgico, também tem essa marca do passado que marcou bastante. Talvez é um relato emocionante, mas não de tristeza, mas sim de raiva que eu sentia em jogar The Lion King, o Rei Leão pra Super Nintendo. Como é que era o barulho o poderzinho do Simba? Tem o Simba jovem e o Simba velho, né? Acho que a gente é melhor imitando lobos do que imitando leões. Mas vamos lá, tem muito disso, né? O jogo é legal por esse ponto. Você joga tanto com o Simba novo como o Simba velho, Simba adolescente, vai assim, digamos. Você consegue ver a diferença entre personagens. O Simba novo, o dele não matava ninguém, só deixava o inimigo meio atordoado. E já o Simba velho não, né? O Simba velho era mais forte, mais fugaz, punha assim um certo medo. Agora, medo mesmo eu tinha de jogar ele, porque vamos lá, eu comentei que o X-Men era punitivo, ele era difícil, mas eu não tinha a fita do X-Men, então eu realmente alugava, jogava ele, então eu ia pra locadora e falou, pô, beleza, não consegui jogar, mas só tive 3 dias pra jogar ele. Já o Rei Leão não, eu tinha a fita, jogava todo santo dia, e todo santo dia era um game over diferente, porque ele era extremamente punitivo. Morreu, não tem senha pra você anotar, pra voltar pra fase que você tava, não tinha continue, morreu, começa do zero, Simba novinho, arrotando pra cima dos besouros, e vai de novo. Eu não aguentava mais jogar esse jogo tantas vezes não consegui finalizar ele. Eu também acredito que esse é um dos jogos que eu nunca finalizei na vida, mas eu tinha uma certa paixão por ele, tá? Mas tá aqui no meu terceiro lugar, de qualquer forma. Cara, Rei Leão era um jogo lindo, só isso. Muito bonito. Muito bonito. E vocês viram que eu imitei o Simba novo, por quê? O Marco falou da dificuldade, eu nem cheguei a conhecer o Simba adolescente quando eu jogava esse Rei Leão. Nunca cheguei na fase do Simba adolescente, Marquito. Cara, aquela fase dos avestruz que tem que pular em cima da cabeça deles, dos avestruz, que é os avestruz e os macaquinhos. É a mesma fase. Os macacos te pegam e te jogam. Morria muito. E aquela clássica que os antílopes vai correndo atrás dele e você tem que sair desviando. Sofria pra caramba. Cansei de dar game over. Rei Leão era muito punitivo, mas é um belo jogo. Todo mundo que jogou tem uma boa lembrança de Rei Leão. E quem é fã do jogo merece pelo menos dar uma pesquisada como é que ele era. Que é um baita jogo. Eu cogitei, Marquito, comprar. Mas eu fiquei pensando, falei, puta, mano. Vou passar raiva, né, Eric? Caralho, não sei, né? Talvez hoje, depois de velho, com mais experiência, mas eu já ouvi relatos de pessoas agora mais velhas, experientes de gamer, que sofreram mesmo assim, revisitando o Rei Leão. Então eu vou pensar um pouco mais nele. Vamos lá, falei que pensei em comprar o The Lion King, mas tem um que tá na frente do The Lion King pra eu comprar, que é o meu segundo lugar, Marcolino, Final Fight 2. O melhor beaten up de todos os tempos. Não me venha você de Golden Axe, não venha você de Capitão Comando. Puta, Final Fight é muito bom. Também pelo mesmo motivo do Lamborghini. Joguei muito com meu irmão mais velho. E a gente também sempre pegava emprestado daquela vizinha da minha mãe. Empresta pra gente. E a versão dela era americana. E a gente jogava o Final Fight 2. Eu lembro que teve uma época que a gente conseguiu alugar o Final Fight 3. E sofremos também pra chegar no final. A gente gosta muito da franquia Final Fight. O 1, 2 e o 3. Como não lembrar, Marquito, do prefeito da cidade, o Hagar. Que era praticamente um Zangief, né? Tanto que existe uma relação com Street Fighter e Final Fight, mas o 2 foi o que eu mais jogava com meu irmão e eu gosto bastante dele. Final Fight no meu segundo lugar, que pra mim é um dos melhores beaten ups que existiu na face da Terra. Mais até do que Street of Rage. Eu comentei, né, antes da gente falar do nosso top 5, que a gente se programou pra não repetir jogos, mas esse top 5 do Eric nunca ia ser meu top 5, porque novamente esse é mais um jogo que eu não joguei na época dos jogos da 4ª geração. Mas pra estar em segundo lugar, Eric, e também pra estar no lugar de Tartarugas Ninja, deve ser bom. O Tartarugas Ninjas eu pensei em colocar ele, mas o Tartarugas Ninjas eu joguei só em fliperama, Marquito. Tipo, o Chrono Trigger e o Zelda eu não joguei no Super Nintendo, mas joguei em um emulador do Super Nintendo. Já o Tartarugas Ninja foi em fliperama. Puta, e realmente, jogo por jogo, o Tartarugas é mais legal mesmo. Muito mais legal. Só que o Final Fight eu joguei no Super Nintendo e joguei em co-op com meu irmão, aí tem a mesma coisa do Lamborghini. Um ótimo beaten up da nossa querida Capcom, exclusivão do Super Nintendo, que tá eu sendo Flame Wars dos exclusivos. Já o meu segundo lugar é que também é um exclusivo, porque obviamente é um jogo da franquia Mario, então ele tem que ser do Super Nintendo.
Só que dessa vez eu estou falando de Super Mario Kart, o jogo de kart que a gente mencionou anteriormente, e foi um visionário, né? Porque ele realmente começou ali jogos de kart onde cada personagem tinha suas próprias características, dá pra se dizer assim. Então, os personagens mais leves eram mais ágeis, os personagens mais pesados eram mais resistentes, e cada um com a sua vantagem. O que era melhor? Ser um pouco mais rápido, ser um pouco mais leve, ser um pouco mais resistente? Você podia escolher seu personagem principal, todos voltados à franquia Mario, e se divertir com seus amigos. Ele é bom o suficiente para estar em segundo lugar? Sozinho eu também acho que não. E por mais que é um jogo divertido, com músicas boas, que lembram um pouco de merengue, um pouco de samba, né? Aquelas músicas realmente que você vai correndo e mexendo o ombrinho, mas era um jogo que me pegou muito mais, não só porque ele sozinho era legal, era desafiador, como eu comentei, mas como em co-op ele era muito divertido. Ele era tão divertido que eu sempre que ia dormir na casa de um amigo, eu ia dormir mais por conta do Super Mario Kart do que pelo próprio amigo. É até sacanagem dizer isso, né? Alô, amigo, você que em meados dos anos 90 tinha um Super Mario Kart. Já pensou? Olha o Marco, aquele meu amigo do passado, tem um podcast, deixa eu ouvir ele. Chega nesse momento que a gente fala, não, brincadeira, eu gostava, claro, desse meu amigo, mas eu gostava muito mais do Super Mario Kart. Da experiência de jogar o Mario Kart. Isso, jogar o Mario Kart e jogar o Mario Kart co-op, sabe? Dar risada, obviamente, com ele, então eu sim gostava de jogar com ele, jogar um casco vermelho pra acabar com ele na última volta, usar a estrelinha pra correr mais rápido. O Mario Kart trouxe muita coisa nova que não existia na época, né? Muita inovação. Marquito, você falou sobre a diferença dos personagens. Eu lembrei que recentemente eu assisti um vídeo sobre o cara batendo o recorde mundial de Mario Kart, fazendo speedrun. Cara, primeiramente que é absurdo que ele sabe exatamente aonde que você tem que fazer a curva, qual é o tempo de drift para dar um sprint, quanto de moeda você precisa pegar. Por exemplo, tem umas fases que são naquele castelo mal assombrado, que são difíceis pra caramba, que tem vários buracos. Ele sabia exatamente qual lugar que ele podia meio que se jogar no buraco, que daria vantagem pra ele sair um pouco mais pra frente, usando o salto. E aí na run dele, ele deu uma sorte que ele pegou uma pena 2 vezes. E pegando essa pena, ele conseguia esquipar uma parte enorme da pista. E outro ponto interessante, ele tava jogando de Bowser. Tem uma explicação lá do porquê que ele jogou de Bowser, pelo equilíbrio. Então, se você for jogar Mario Kart hoje, joga de Bowser, porque o maior speedrunner de Mario Kart joga de Bowser. E é engraçado que a gente sempre buscava realmente velocidade, né? Então a gente sempre pegava o Copa-Tropa ou então até mesmo o Toad. Quem imaginaria que realmente o Bowser é o melhor personagem do Mario Kart? Vou voltar lá no passado, Eric, com o meu amigo, e escolher o Bowser pra ganhar dele todas as vezes. Refaça essa amizade, Marquito. Boa. Meu primeiro lugar, acho que tá óbvio, né? Quem ouve esse podcast e conhece... Não tá óbvio. Não. Agora, tá bom. Meu primeiro lugar não é surpreendente, tá bom, gente? Então, sempre falo desse jogo. Foi o motivo de eu querer comprar o Super Nintendo. É o dono da franquia, né? É o famoso dono da porra toda, Marcolino. Super Mario World. Clichê? Talvez, mas cara, é o jogo, meu primeiro jogo do Super Nintendo veio no meu bundle. Eu tinha, Marquito, antes do Super Nintendo, eu tive meu Turbo Game, já citei isso, mas se eu me lembro bem, o Super Mario foi o primeiro jogo que eu realmente cheguei no final. Passei várias fases, queria chegar no último mundo, matar o Bowser, e eu me lembro de quando a emoção que foi a primeira vez que eu e meu irmão chegamos no Bowser, a gente jogava de 2, ele de Mario, eu de Luigi. Tirando essa parte, igual eu falei do Lamborghini do Final Fight, que não são jogos excelentes, mas o que foi a experiência de jogar com o meu irmão que fez eles serem bons pra mim. O Super Mario ele é bom porque eu joguei com o meu irmão, mas ele é bom por si só. É um jogo muito bom. O Marquinhos tá jogando também, eu tô jogando ele no meu Super Nintendo agora, relembrando como é que eram as fases. Muito completinho, Marquinhos, tem uma diversão perfeita de jogo de plataforma, né? As fases na água, você usar os power-ups, a diferença de mundos. Ele é difícil pra caramba, inclusive. Eu achava que ele era mais fácil até na minha cabeça. Mas até agora, depois de adulto jogando, ele é bem difícil. Apesar de ser curto, tem algumas partes que são bem punitivas. Algumas plataformas que você tem que pular, se você erra o pulo. O Marcos citou no grupo de ouvintes, o Mario anda escorregando. Mano, é maldito. Tem umas partes que você tem que pular certinho na plataforma. Se você erra, você escorrega. Mas puta, ele é toda uma experiência auditiva, uma experiência visual. Você liga ao Super Nintendo, bota o Mario fazer aquele plim, já dá um... Caralho, é o jogo da minha vida. Super Mario World é muito bom. Ele é todo um evento, é toda uma experiência jogar ele pra mim. Por isso que não é surpresa ele estar no primeiro lugar, Margito. O que dizer de Super Mario, né, Eric? Eu poderia também muito bem ter colocado Super Mario como minha primeira colocação, porque ele é tudo isso que você disse. Um jogo bonito, um jogo com áudio bom, jogabilidade boa. Eu só não sei dizer se ele é o melhor Mario do Super Nintendo. Tanto o Super Mario World é muito bom, quanto os antigos também, por incrível que pareça, são muito bons. A versão remasterizada deles, obviamente. Quanto o próprio Super Mario World 2,
que é o Yoshi's Island, Muito bom. não sei, é uma briga muito boa, porque ele é mais complexo. De qualquer forma, Mario mudou a geração toda de jogos, e eu tô contigo, tá? Eu não vou me estender muito, porque esse é o seu primeiro lugar, mas puta que pariu, que jogo gostoso, né? Faço das suas palavras as minhas também. Ditou uma geração. O Super Mario 3 é bom também, mas eu não tenho muita experiência com ele. Cheguei a jogar algumas vezes, mas não fechei. O Yoshi também eu joguei em emulador, Yoshi Island 2. Como foi o Mario 1, que foi o que eu fechei mais de uma vez, eu sempre vou falar pra ele, pra todo mundo, que ele é o melhor dos Marios, né? Então, Super Mario hoje em primeiro lugar. Não importa se os outros são melhores, mas realmente você sempre pega o Super Nintendo pra jogar Super Mario World e pra jogar Donkey Kong Country, que é a minha primeira escolha como melhor jogo de Super Nintendo. O Eric comprou o Super Nintendo pra jogar Super Mario World, eu ganhei o meu portátil que tem o Super Nintendo, e a primeira coisa que eu fiz foi jogar Donkey Kong Country. Não tinha outro jogo que eu deveria começar. Que jogo completamente inesperado, né? A gente comentou que a Nintendo tinha as exclusividades, Capcom, Konami, Enix, Square, mas não tinha a Rare. A Rare que produziu o jogo do Donkey Kong. Era uma empresa meio que escondidinha ali no canto, sabe? E aí, com a chegada do Sonic, pra brigar com o recente crescimento do Super Nintendo na América, a Nintendo tava meio que procurando também um novo mascote pra ela, um novo personagem pra incentivar as vendas do Super Nintendo. Cara, a gente tem essa franquia aqui esquecida, que é a do Donkey Kong, que a gente não lança jogo pra ele faz tempo, a gente não trabalha com ele faz tempo, com esse personagem. Ô, Rare, não é que tá chegando agora? Você tem carta branca pra fazer o que você quiser com ele, tá? Faz aí, depois você me conta o que você fez. Beleza. Cara, o que a Rare fez foi uma coisa de louco. Eles iam em zoológicos estudar o comportamento dos macacos, gravar o movimento dos macacos, tudo muito bem planejado. Não só os macacos, não só os personagens, toda a ambientação do jogo, né? Floresta, caverna, não era só a beleza daquele cenário, era a beleza mais áudio, mais o som imersivo e mais a música muito cativante. Então é tudo um conjunto de coisinhas, jogabilidade, personagens, áudio, imagem, tudo junto perfeito e entregue com maestria. O jogo nem parece ser um jogo de Super Nintendo. A gente tá falando do Mario, que é um jogo muito bonito. Yoshi's Island 2 talvez seja o jogo mais bonito de Super Nintendo. Verdade. Mas o Donkey Kong tem um que a mais. Talvez ele não seja colorido, não é? E aí cria também algo bacana pra ele, né? Que você cria um suspense também dentro do jogo. Mas ele tem um gráfico diferente, um gráfico mais realista, talvez. Que te chama muito a atenção. E quando eu comecei a jogar, nossa, me deu um tesão que fala, nossa, esse realmente é o jogo da minha vida. Só que também é um jogo desgraçado de difícil, pra caralho. Caraca, velho. Nossa, que maldição que é esse jogo. Quem criou esse jogo era muito sacana. Eu acho que, na verdade, os caras não tinham muita noção de dificuldade, não, Marquito. Ele é muito mal balanceado. Porra. E não só durante as fases são difíceis, os objetivos, os pulos precisos que você tem que fazer, pular uma abelha que tá girando em uma velocidade absurda, tudo isso é muito difícil, beleza. Só que a gente sempre chegava no final da fase e via aquela plaquinha de fim e falava, ufa, beleza, nós chegamos no final da fase, agora vai acabar. Você sai correndo felizão da vida. De repente saiu um jacarezinho correndo de dentro de um túnel pra cima de você, viu um jacaré pulando pra cima de você. Pra quê? Pra te punir. E morre aí e começa de novo lá do checkpoint bonitão. Boa sorte de fazendo tudo de novo. Cara, que jogo gostoso de qualquer forma. Zerei ele pra gravar esse podcast. Fiz questão de fazer um speedrun de 2 horas. É outro ponto também, um jogo curto, somente 2 horas. Um jogo que parecia que demorava meses pra acabar. Muito divertido, muito bem feito. Um level design muito bom. Então Donkey Kong não podia ser diferente pra mim. Número 1, o melhor jogo de Super Nintendo. Falei, tá demais já. Boa, Marquito. Eu estou jogando o 2, a passinho de tartaruga. Tenho gostado bastante, a mesma experiência que o Marco tá passando aí da dificuldade. Você falou sobre o áudio. Cara, eu gosto muito da trilha sonora do Mario. Eu acho ela muito característica e ela é muito... Não é individual a palavra que eu quero dizer, mas ela é muito única. Você sabe exatamente em qual mundo você está, qual fase você está, se é castelo... De acordo com a trilha sonora, ela é muito bonita. Mas eu acho que dos jogos de Super Nintendo que eu joguei, a franquia Donkey Kong é a que tem a trilha sonora mais perfeita, assim, mais bem feita. É a de Donkey Kong, é uma trilha sonora muito legal. Quando você liga o Donkey Kong, você nota, caramba, tô jogando um negócio diferente aqui. Porque até o logo da Rare aparece... Caralho, meu Super Nintendo faz um negócio desse? Cara, não tinha como. Acho que são os dois grandes que se sentam juntos do Super Nintendo, tanto Donkey Kong quanto o menino Mario. Tanto é que iniciaram juntas a carreira, né, Marquito? Boa. Um belo primeiro lugar.
Falamos aqui de 10 jogos, mas a gente sabe que tem muito mais jogo bom para se citar de Super Nintendo. Então sim, a gente tem aqui também uma lista de menções honrosas, que é uma listinha até meio grande de se dizer, e a gente vai citar aqui então cada um deles para agradar os nossos ouvintes, e mesmo sendo uma lista grande, eu tenho certeza que a gente vai deixar alguma coisa para trás. Não vamos explicar o jogo, contar a história nossa, tá, gente? Senão o episódio vai para 10 horas. Somente menções honrosas, que são jogos que também merecem ser citados em um episódio sobre Super Nintendo que tiveram seu sucesso. Começando por The Death and Return of Superman, que é o jogo que me fez gostar de Super-Homem, me fez comprar o gibi de Super-Homem pra saber um pouco da história da morte e do retorno do Superman. Rock and Roll Racing, esse também eu falei sobre o áudio do Donkey Kong, mas talvez esse também rale, porque tem boas trilhas sonoras, né? Esse mostra pra que realmente serve a placa de áudio do Super Nintendo, né? Pra mostrar os instrumentos de verdade, não só aqueles barulhos genéricos. Outro clássico da Disney, Aladdin, também bom pra caramba, Marquito. Quase entrou também no meu top. Muito gostosinho esse jogo do Aladdin. Já falei isso várias vezes. Irei comprar o Aladdin também, hein? Já tá na minha listinha, tô fudido. Pessoal, meu aniversário, Natal, qualquer coisa, se você quiser me dar de presente, me dá uma fita de Super Nintendo, eu aceito. Compra o emulador, Eric, sai muito mais barato. Não quero. Eu quero, o legal é ter, não ser, Marquito. Seu acumuladorzinho, fica pegando poeira nessas caixas de papelão aí. Pô, na minha cabeça não é assim, vou jogar tudo, Marquito. F-Zero, outro carro-chefe da dona Nintendo, vinha até num bundle, foi lançado junto com o game nos Estados Unidos que a gente citou. Eu não tenho muito apreço por esse jogo porque eu não via muita graça, mas é um joguinho de corrida espacial que muita gente gosta, né? Super Punch-Out, difícil pra caramba o jogo de boxe. Eu vi um vídeo do BRKS Edu indicando os Punch-Outs todos que tem, ele fala que são muito bons. O vídeo dele fechando, é muito legal você ver a reação dele quando ele nocauteia o último lutador. Ele fica realmente, assim, fora de si, porque ele, cara, não consegui fechar de tão difícil que é o jogo. E é um jogo, querendo ou não, bem legal, né? Porque realmente você precisa de estratégias. Então tem o gordão, se você der um soco na barriga dele, não vai acontecer nada. Agora, se você der um soco no queixo dele, aí sim vai dar mais dano. Tem outros personagens que tem um moveset mais específico, então você tem que ler o moveset dele e entender qual tipo de golpe você tem que dar em certo momento. Seguindo o outro, que também foi um dos mais vendidos da geração, Street Fighter 2. E pra mim, o melhor de todos é o Street Fighter 2 Turbo, que era o Street Fighter das rodoviárias, né, Eric? Que saiu meio multipoder, pulava nas alturas. Hadouken de fogo. É o mais legal de todos. Mas de qualquer forma, o Super Street Fighter 2 pra mim ainda é o melhor Street Fighter do Super Nintendo. Não, de todos. Ah não, se bem que eu gosto do Alpha 2, mas é o clássico é o Super Street Fighter. Por falar em Super também, Super Bomberman. Esse eu não quero comprar, mas eu acho ele bem legal, divertido. Bomberman é um clássico, né? Um clássico pra jogar entre amigos, onde o Friend Fire, eu posso falar em inglês, Eric? O Fogo Amigo. Fogo Amigo. Surgiu, eu acho, hein? Não lembro do jogo antes dele, você conseguia matar o seu amiguinho com a sua bomba. É um jogo bem legal, mas também criava inimizades por você matar os seus amigos. Eu não lembro de jogar com amigos não, mas eu lembro de ter jogado sozinho e quem nunca, né? Se prendeu com a bomba. Exatamente. Vamos lá. Falamos de Street Fighter e também não tem como deixar de fora Mortal Kombat 2. Mortal Kombat! Que é assim que o cara grita na hora da música, né? Tan, 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 tan. Inclusive, a Ana Lúcia me mandou esses dias um vídeo dos atores gravando, Marquito, o moveset. Bem legal o vídeo, bem legal. Aí eu falei pra ela, quem tinha um crush na Sônia, levanta a mão. Aí ela mandou a mãozinha levantada. Mortal Kombat também, um clássico também do Super Nintendo. Que eu me lembro que uma vez eu aluguei e tinha prova na época na escola e minha mãe não deixava a gente jogar em dia de prova. Eu falei, não, tá bom, mãe, vou pro quarto jogar. Fechava a porta do quarto e ficava tentando subir aquela torre do Mortal Kombat. E eu não gostava de jogo, não gosto de jogo de luta, mas Mortal Kombat 2 eu gostei bastante. Já tinha lore naquela época, Eric, nos jogos de luta? Não, era só sangue mesmo. Só sei que o Shao Kahn era o último a se matar. Desculpa, Marcos Stan, você é apaixonado pelo Shao Kahn, mas a gente tinha que matar ele no Mortal. Super Mario World 2 e Yoshi's Island, que pra mim, por muito tempo, era só o jogo do Yoshi. Depois que eu fiquei sabendo que era o Super Mario World 2, ele não é tão divulgado como o Super Mario World 2, né? Bem divertido, pendência que eu tenho de fechar esse jogo. Já falei que eu preciso falar que eu quero comprar ele também, Marquinhos? Não preciso, né? Eric, se estivesse no penhasco, Hugo De Bruyne ou um Baby Mario, quem que você salvaria? Puta merda. Hugo De Bruyne, Marquito. Baby Mario é mais chato. É mais chato, né? Dá desespero, né? O Hugo é só em alguns momentos. O Baby Mario é toda hora, que é ruim mesmo, né? Nossa Mas senhora. de qualquer forma, é um dos jogos realmente mais bonitos em relação à cor, mais coloridos. Graficamente também, né? Todo desenhadinho à mão, todo delicadinho. É um jogo meio que obrigatório pra se jogar junto com todos os outros, mas esse entra no alto do escalão. International Superstar Soccer Deluxe!
Que pro Marco era só International Star Soccer, né? Não tinha o Super, mas tudo... O Marco tem TDAH, gente. Ele lê tudo pela metade. Um clássico, né? Transformar o juiz em cachorro, meter o código Konami. Jogaço, jogaço. Mario Paint, já falamos que era só pra comprar o SNES Mouse, né? Joguinho cheio de minigames dentro, gostosinho. Criar música, matar mosquitos e fazer outras atividades também, só pra passar um tempo. Hoje em dia tem uma menina que faz sucesso no TikTok criando músicas no Mario Paint que existem mesmo hoje em dia. Ela pega tipo a música do Mamonas Assassina e cria dentro do Mario Paint e fica perfeito. Muito legal. Que da hora. Agora vai vir uma sequência de Marios, hein? Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Super Mario RPG que ganhou um remake agora pra Switch e infelizmente só se fala de outra coisa, mas eu comecei a fechar ele no YouTube. Muito interessante, Marquito. Deu vontade de comprar também. A gente brinca do Sea of Stars, mas muitas das mecânicas de Sea of Stars vem do Chrono Trigger, obviamente, mas também vem do Mario RPG. A história é bem fechadinha, falando do mundo de Mario. Ele quase entrou no meu top 5, quase. Mas infelizmente são só 5 no top 5. Seguindo Super Mario All Stars, que é o compilado de Mario 1, 2, 3 e o Mario World, não precisamos nos estender muito, né? Uma grande sacada da Nintendo juntar todos num jogo só. Esse é foda, esse próximo aqui, hein? The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Todos os jogos de Mickey Mouse, Mickey e Minnie Mouse da época são bons pra caramba. Bons pra caramba. Todos os jogos eram muito bons mesmo. Jogos que talvez não eram tão famosos assim, mas todos eles com mecânicas boas, puzzles bons, evolução do personagem. O Mickey mudava de profissão, mudava de características. Era muito legal. Putz, que saudade que eu tenho de jogar esses jogos. Earthworm Jim, Marquinhos. É o jogo da minhoca? É o jogo da minhoca. A minhoca no corpo de um astronauta. De um aí astronauta, não sei dizer. né? Você tirava a sua cabeça pra usar como chicote. Cara, que jogo difícil, velho. Qual não era difícil nessa época de Super Nintendo? Doideira, né? Cheio de pulos, cheio de acertar a cabeça em ganchos na hora certa, senão se você morreu, começa tudo do zero de novo. Também é um clássico do Super Nintendo, tanto 1 quanto 2. Seguindo aqui, uma outra pendência gamer minha, Mega Man de Super Nintendo, Marquito. Nunca fechei, porque eu sempre achei muito difícil. Inclusive, achei legal que no nosso episódio passado pedimos pro pessoal mandar jogos que marcaram a sua vida. O Vitor Randan mandou o Mega Man de Super Nintendo, que ele fechou várias e várias vezes com o irmão dele, bem legal. Eu joguei pouquíssimos Mega Mans, mas os pouquíssimos que eu joguei eu sempre gostei. Tanto pela ideia de você poder seguir a ordem que você quisesse nos chefes, e cada chefe que você matar você ganhava um poder diferente, como também pelo jogo em si, né? Um jogo de plataforma muito bem feito, muito dinâmico, mas eu também tenho essa pendência de jogar outros jogos da franquia, em especial o Mega Man X, que é um dos mais famosos do Super Nintendo. Boa! Super Metroid, a mãe do Metroidvania, Super Metroid, um clássico que eu queria saber a reação dos players na época quando ela tirou o capacete e todo mundo viu que era ela. Uma dama. Dama Samus. Clássico que merece todo o seu respeito. Final Fantasy VI ou Final Fantasy III, Marquito, não podia ficar de fora, né? Não podia ficar de fora Final Fantasy também da listinha. Joguei ele em emulador pensando que era o 7, já contei essa história, não vou repeti-la. Meu Deus do céu. Belo jogo. É o melhor Final Fantasy de todos os tempos, né? Que é o Final Fantasy? Não. É uma briga que dizem, né? Mas eu também acho que não. Pra mim, eu ainda prefiro o 7 em relação à grandiosidade, prefiro o 9 em relação à gameplay, prefiro o 12 em relação à dinâmica, prefiro o 8. Aí você vai me complicar que você é muito mais entusiasta de Final Fantasy que eu. Só joguei alguns e pingados. Quem conhece minhas histórias sabe que eu só brinco que eu sou o maior fã de Final Fantasy VII. O 6 também não cheguei no final. O 9 meu CD quebrou. Eu sei assim, lapsos dos Final Fantasy. Não tenho lugar de fala pra dizer qual que é o melhor, Marquinhos. Mas é um dos melhores de todos os tempos. Falei da mãe, vou falar do pai agora, né? Castlevania, o 4, que é o de Super Nintendo. Também tem o Super Castlevania, mas também é muito bem falado os Castlevanias de Super Nintendo, Marquito. Não é o melhor Castlevania, mas é um Castlevania, né? Então tem que ter sim seu respeito. Seguindo Top Gear, falei de Lamborghini, mas na verdade eu sei que o famoso jogo de corrida para Super Nintendo é o Top Gear. Tem vários vídeos da galera tocando até a trilha sonora na sanfona, faz um sucesso absurdo aqui no Brasil. Blackthorn, esse é foda, hein? Puta, eu fui conhecer ele na versão de PC dele, acredita, Marquito? Não joguei ele em emulador, não joguei ele no Super Nintendo, eu conheci a versão de PC e eu nem sabia que tinha isso pra Super Nintendo. Quando eu fiquei sabendo que tinha, adivinha o que eu falei? Preciso comprar esse jogo. Difícil pra caramba o Blackthorn, mas ele é muito, muito bom, muito bom. Hyper V-Ball, Marquito. Caralho, agora me veio a dúvida, por que não criam mais? Mano, o jogo de vôlei, puta, era bom demais, mano.
em épocas de Olimpíada, né, Eric? Um joguinho de vôlei. E era um jogo de vôlei em plataforma. De lado, né? Isso, de lado, com um monte de gente ali na rede, na quadra. Você tinha que achar um espacinho na quadra pra fazer um ponto. E mesmo assim era bom. Era divertido. Bom pra caramba, velho. Hyper-V Ball. Puta, que legal. Eu jogava bastante esse aí também. Seguindo, um que eu não consegui entender até hoje como é que as pessoas gostam, porque esse aqui os caras falaram assim, ó, vamos só fazer um jogo em que a gente bote o máximo de dificuldade que a gente consiga. Contra 3. Caralho! Eu ia na casa de um amigo meu, que eu sempre cito que eu ia na casa dele jogar e tal, e ele gostava desse Contra. Eu morria em 5 segundos e eu vi ele jogando e eu fiquei, mano, frenético, run and gun, sabia pra onde é que virava. Caralho, que jogo difícil Contra 3. Sabe qual que é a pegada do Contra, Eric, que eu acho que dificultava muito pra gente? Que ele é um jogo de build. É um jogo de você construir builds, né? Porque cada power-up que você ganha é um tiro diferente. Então um é míssil, outro é teleguiado, outro é um laser. E a gente, eu acredito que naquela época não tinha noção disso. Então cada power-up que aparecia na tela a gente pegava. Ah, apareceu o laser, pega. Apareceu teleguiado, pega. Sendo que o certo, entre aspas, é só pegar teleguiado. Porque um teleguiado é um tiro. 2 power-ups de teleguiado são 2 tiros. Vai melhorando a sua arma principal. E a gente, como não pegava um de cada, acabava virando uma bagunça. E na hora que aparecia bastante inimigo, a gente acabava morrendo, né? Porque também a gente tinha dificuldades mais de habilidade. Então eu acho que essa é a maior dificuldade pra gente. Sem contar, claro que o jogo é difícil sim. Eu passo. Esse não quero comprar, Marco. Secret of Mana, outro RPG, Marquito disse que os RPGs faziam muito sucesso no Super Nintendo. Secret of Mana não deixa de sentar na mesma mesa, né, Marquito? Pois é, eu não joguei do Super Nintendo, joguei mais de PlayStation, mas de qualquer forma é uma das principais franquias no mundo do RPG. Seguindo Earthbound, Marquito, que eu vi hoje na listinha dos melhores jogos de Super Nintendo, ele não era muito famoso nos Estados Unidos, não era muito aceito nos Estados Unidos o Earthbound, sabia? Porque ele faz duras críticas à política americana, então a americanada não gostava muito dele, não. É um RPG que ele se apresenta com uma temática que parece que é bobinha, que é infantil, mas ele aborda temas bem adultos, né? Dá pra se dizer que ele é o Undertale, que é aquele jogo indie que nós temos hoje em dia, da época. É um jogo com mecânicas também bem diferenciadas, com batalhas meio estranhas, assim, com personagens meio bizarros. É um jogo diferente. E é um jogo que é considerado também obrigatório de se jogar de Super Nintendo, por mais que ele não era tão conhecido assim na América. O nosso ouvinte, o Mary, fala muito bem do Earthbound. Inclusive, um dia ele postou um vídeo no Instagram dele explicando o jogo em 1 minuto. Eu copiei ele pros meus, tá? E ele mano, só que ele faz de um jeito muito da hora. Ele realmente fala acelerado, assim. Em 1 minuto ele conseguiu me deixar com vontade de jogar Earthbound. E a última menção honrosa, um outro que senta ao lado do Contra 3 nas dificuldades. Super Ghosts and Ghost. O Ericzinho de 7 anos um dia pegou emprestado essa fita. Mano, que bonitinho, o cara no cemitério aqui e tal, cavaleiro, jogo de plataforma. Caraca do céu. Difícil pra caramba. E agora, depois de velho, que eu fiquei sabendo que ele é muito difícil. E ele tem esquema de final verdadeiro. Que pra você fazer o final verdadeiro, você tem que fechar ele 2 vezes. Já basta se matar pra fechar uma vez, aí você fecha. Aí, se não me engano, você fecha, ou você pega o item, ou vê alguma coisa, aí você volta todo o jogo e tem que fechar ele de novo, pra aí sim liberar o final verdadeiro. Eu simplesmente passo. E essa foi a nossa listinha de 97 jogos de Super Nintendo, dos 1700, os que a gente lembrou aqui que são muito bons. Tinha muita coisa boa, Eric, por isso que realmente eu acho que a melhor biblioteca de jogos era assim do Super Nintendo. Era muito jogo nostálgico e jogo bom. Não é simplesmente jogo que, é bom até você dar play. Não, é jogo bom, você dá play e realmente fala, é bom. Vale realmente jogar. Pena que eram jogos mais curtos, né? Então talvez esse seja só o ponto negativo desses jogos. Boa, Marculino. Eu sei o que eu vou fazer esse próximo mês com tanto jogo que eu quero comprar de Super Nintendo. Vou criar um laranja do podcast para concorrer ao sorteio de ouvintes que vale um gift card no valor de R$50, Marquito. Não tem gift card de Super Nintendo, mas eu vou dar um jeito, vou pedir Pix pra eu poder comprar um joguinho. Mas brincadeiras à parte, é isso mesmo, todo mês a gente faz um sorteio pros ouvintes, que funciona da seguinte forma: nos episódios, em um certo momento, aí o Marquito lança uma frase-chave que vocês devem anotar para provar que nos ouviu e mandar pra gente. Quanto mais frases você mandar, ou seja, quanto mais episódios você ouvir durante o mês, você tem mais chance de ganhar, porque cada frase vale um ticket. Gift card de Nintendo, de Xbox, de PlayStation, de Steam, de iFood.
Onde tiver gift card, a gente providencia pra você. Falamos aqui uma listinha de vários jogos, Marquito. Então vamos facilitar, né, a frase-chave para esse episódio, né? Para os nossos ouvintes mandarem qual o seu jogo favorito do Super Nintendo ou qual que faltou aqui na nossa listinha. E o ouvinte que não jogou o Super Nintendo, cometeu essa heresia, não teve o Super Nintendo ou nunca jogou, qual que tem vontade de jogar, né? Ou que talvez esse aqui eu jogaria. Pode ser, Marquito? Eu vou facilitar ainda mais para os nossos ouvintes. Quem quiser mandar pra gente a resposta no nosso particular, beleza, a gente vai aceitar. Quem quiser puxar assunto e mandar no nosso grupo de WhatsApp também pode mandar, vai ser sempre muito bem-vindo esse tipo de mensagem no nosso grupo de WhatsApp. E quem, por algum motivo, não está no nosso grupo de WhatsApp ou então não tem o nosso Instagram, siga o nosso Instagram. Mas por acaso não tem o nosso Instagram, está ouvindo no Spotify? Mande a sua resposta no Spotify. Tal jogo eu achei melhor. A gente também vai contabilizar a sua resposta e caso você ganhe, entraremos em contato com o seu prêmio. E quem quiser me dar uma fita de Super Nintendo, ganhará minha eterna gratidão. Marcolino, meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando. E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein? Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam. Onde tiver gift card, a gente consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? É muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vai-apoiar hoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de R$50, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar, claro, daquele tier de R$100, né, Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não pagarem 99, não 100, tá bom? Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É isso, fácil, prático e recompensador. Ah, como é bom ser apoiador do VLH. Muito bom, Marquito. Juntou, Marquito, curiosidades, conhecimento com histórias próprias. Tudo isso porque o Super Nintendo realmente é um videogame que nos marcou bastante. E você disse lá no começo e eu concordo. Eu acho que ele é o videogame que é a cara dos anos 90, né? Do gamer dos anos 90. Eu sei que tem que respeitar o Mega Drive. A gente vai fazer um episódio sobre o Mega Drive, um episódio sobre o Master System. Mas eu acho que o Super Nintendo é o videogame realmente da nostalgia. Todo mundo fala com muito carinho. Porra, esse ano, 30 anos depois que eu tive um, eu fiquei com funiquito, porque eu queria comprar um Super Nintendo. Comprei e estou realizadaço. É um baita de um videogame. E o mais legal que eu acho do Super Nintendo, Marquito, é algo que eu conversei esses dias no grupo de ouvintes com o Guilherme Santos. Você pode simplesmente, muito bem, sentar hoje a bunda na cadeira, igual eu estou fazendo, e abrir um jogo Super Nintendo. Você não vai achar ele datado. Se você é um cara que gosta de jogos indies, que você é um cara que gosta de jogos não somente pelos gráficos, mas porque o jogo é bom, dá tranquilamente para você sentar e jogar um jogo Super Nintendo como se fosse um jogo indie de hoje em dia, de Play 4, de Play 5, de Xbox, porque eles não são datados, os controles continuam assertivos. É um baita de um videogame com a puta de uma biblioteca. Se for para dar uma nota para um console inventando agora, o Super Nintendo tira uma nota 10 para mim, Marquito. Com certeza, Eric. Cara, o que dizer do Super Nintendo, né?
Quer ver uma coisa? Vai lá na sala rapidinho, Eric. Pega o seu PlayStation 5 na mão, pega o seu Super Nintendo na outra mão, levanta ambos a altura mais ou menos de 1,5 m e deixa eles caírem no chão. Que isso? Vê qual dos dois vai se manter intacto, Eric. Eu vou te dar certeza que o Super Nintendo vai se manter intacto primeiro, porque ele... Tem menos componentes dentro, né? E segundo que ele é muito melhor que o seu PlayStation, Eric. Mas vai lá. Brincadeiras à parte, cara, ele é um videogame que foi lançado em 1990, mas infelizmente só chegou realmente real oficial pro brasileiro em 93. E mesmo assim chegou caro, né? Não chegou de uma forma acessível pro brasileiro. Então ele não é um videogame do brasileiro, por mais que ele fez muito sucesso no Brasil. E esse é uma pena. Realmente pro Super Nintendo. Se ele tivesse sido lançado junto com o mercado europeu, eu acho que ele estaria mais ainda nos nossos corações do que tá. Tanto que a gente ainda briga qual é o melhor videogame, Mega Drive, Super Nintendo, por conta disso. Porque a gente não teve uma briga honesta entre os dois consoles. De qualquer forma, o Super Nintendo foi um puta de um videogame. Como eu falei, ele sim tem a melhor biblioteca de jogos de todos os tempos. Ele bateu de frente com o PlayStation 1, mesmo no seu ano de lançamento, com jogos como Donkey Kong Country. No ano seguinte, ele, mesmo ainda com a ascensão do PlayStation 1, ele vem com Donkey Kong 2, parou o mundo do videogame só para se jogar um jogo de Super Nintendo na época de 32 bits. Depois ainda ele foi ousado o suficiente no mesmo ano de lançamento do Nintendo 64, ou seja, seu sucessor, ele veio com Donkey Kong 3, outro jogo incrível também. Então ele não parou por aí, ele não se entregou. Ele simplesmente viu a concorrência e falou, vamos partir para a próxima. Não, vamos partir para a próxima, mas vamos cair lutando, vamos cair dando soco. E foi isso que ele fez. Jaguar, Sega Saturn, 3DO. Nossa, Jaguar. Nenhum desses, que são videogames da geração seguinte, são melhores que Super Nintendo. Vendeu 50 milhões numa época onde o videogame ainda era um medo para aquela geração. O videogame na época do Nintendinho, ele estava em baixa. Tanto que o nome do Nintendinho oficial é Famicom, de Family Computer. Eles queriam tirar o videogame do nome. Eles não queriam dar a intenção de ser videogame. Eles queriam ser computador, algo mais grandioso. O Super Nintendo é Super Famicom, então Super Family Computer. Também estavam tentando tirar o nome videogame do console em si. Mas não teve como. O Super Nintendo acabou com essa maldição, para assim começar então a era grandiosa dos videogames que veio com o Super Nintendo, 64, PlayStation e entre outros. Não tem como, um videogame que mudou paradigmas tem que ser 10 de 10. É a nota máxima para ele, e é por isso que ele é o primeiro episódio dessa série de videogames que é a Generation que estamos gravando para vocês, e é por isso que eu tô rouco aqui nesse exato momento de tanto falar bem desse console maravilhoso. Ouso dizer que não terá outro episódio melhor do que esse do Super Nintendo. Já abrimos com o sarrafo lá em cima. Muito bem, Marcolino, adorei gravar esse episódio com você. Chegamos ao final e todo final de episódio temos os nossos recadinhos para passar. Marquito pediu, né, para quem quiser mandar a frase-chave, mandar lá no nosso Spotify. Não conseguimos mais mandar uma pergunta específica para o episódio. Agora tem uma aba de comentários, então deixe lá os comentários, qual jogo você preferiu, o que você achou do episódio. Não temos comentários do episódio passado no Spotify, mas ganhamos um no Twitter, Marcolino, do nosso querido Leandro Matano. Tá matando quem, Leandrão? Que ele já interagiu com a gente outras vezes no Twitter. Geralmente quando a gente responde ele some, mas é interessante a interação dele lá. De vez em quando ele aparece, e é até legal que a gente não tinha essa certeza se ele estava ouvindo ou não. Se não me engano, ele surgiu ouvindo a gente no episódio do PC, que é o que a gente falou sobre a indústria do hype. E aí ele mandou, puta que pariu, vou ter que ouvir Metal contra as Nuvens original, pra desintoxicar da versão do Eric. Queria dizer, Leandro, que não foi só você que reclamou dessa... Nossa Foi um festival de críticas no grupo de ouvintes, e com razão, eu realmente mandei mal pra caramba. Não vou me defender nem me desculpar. Simplesmente é isso que vocês têm aí de eu cantando Metal contra as Nuvens. Queria mandar um abraço pro Leandro, falar que realmente eu tô com ele, não só ouvi o Eric cantando ao vivo essa desgraça, como tive que editar, tive que postar, tive que fazer tudo para que esse episódio acontecesse. Só quero agradecer a sua participação. Você já havia comentado anteriormente, indicando o podcast até do Totoro para ouvir. Eu fico triste, Eric, que a gente não tem tido tantos comentários no Spotify, mas é porque muitos dos nossos ouvintes ouvem o episódio e comentam ao vivo junto com a gente no nosso grupo de WhatsApp.
Então você que quer participar de um grupo legal que fala de videogames, entre pro nosso grupo de WhatsApp, converse com o videogame junto com a gente ao vivo, enquanto você ouve o Eric gritando na sua orelha, cantando metal contra as nuvens. Eu vou começar a favoritar o que as pessoas estão mandando no grupo. É legal, Algumas legal. coisas ficam na minha cabeça, que até que a gente cita, mas eu vou começar a favoritar pra gente ler. Aí o Renato completou. O Renato não. O Leandro completou. O Renato tinha zerado Dark Souls quando escreveu essa música. Meu amigo, ele deve ter tomado uma surra de todo mundo pra lançar a música daquela tão ruim. Seguindo os últimos recados, o Leandro mandou essa interação pra gente no Twitter, que é uma rede social, então eu vou pedir pra todo mundo seguir o Vai Logar Hoje nas redes sociais, @Vai Logar Hoje, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembrar de deixar aquelas 5 estrelas maravilhosas no Spotify. Cobrei o Arthur semana passada, ele não mandou ainda a foto do print, hein, Marquito? Acho que ele não deu as 5 estrelas pra gente no Spotify. Vou cobrar aqui novamente. Queria também dar um último agradecimento, Marquito, sobre para os nossos queridos amigos que estão no grupo de ouvinte e ouvintes, o quanto que eles nos ajudaram no Amazon Prime Day. Compraram bastante coisa através do nosso link, colaboraram muito com o nosso podcast. O Prime Day acabou, mas o link continua funcionando. Então quem quiser comprar na Amazon, compre pelo nosso link de associado que está destacado no nosso Instagram. Quem for comprar um jogo novo, tá para sair o Black Myth Wukong aí esse mês, Star Wars Outlaws. Lembre-se de comprar na nuvem, dá para parcelar em 6 vezes lá. E se vocês comprarem pelo nosso link, que também tá no Instagram, vocês também colaboram com a continuidade desse querido podcast. E esses foram os recados finais de sempre. E eu queria dizer, Marquito, que eu estou indo neste momento na sala fazer o seu teste de derrubar o Play 5 e o Super Nintendo. E eu volto logo mais com uma notícia triste pra você, que vai ter que me dar um videogame novo, ou uma boa de dizer que o teste deu certo e eu fui, tamo junto. Que eu vou finalizando aqui com uma teoria que eu criei recentemente, tá? Quem jogou Donkey Kong na infância não pede modo easy nos jogos tipo Souls. Só quem jogou naquela época sabe o que é sofrimento de verdade. Valeu, pessoal. Fui!